321. Um pacto Munchi. Leilin deu uma mordida na fruta que havia sido criada usando magia para acelerar seu crescimento. Quanto a qualquer veneno, depois de ter despertado o talento inato tóxico da serpente gigante Kemoyin, ele ficou basicamente imune à maioria dos venenos do mundo. Talvez apenas as toxinas terríveis que se originaram nos tempos antigos possam afetá-lo. Quando a fruta entrou em sua boca, um suco perfumado e doce fluiu entre seus dentes. Tem um gosto muito bom e também parece ser benéfico para a força espiritual de alguém. Ainda é bastante eficaz para magos oficiais que estão reunindo força espiritual. Leilin deu um olhar ligeiramente surpreso para Celine. A fruta da Sicília só é eficaz para magos oficiais que a estão comendo pela primeira vez. Se o nível de um magus for muito alto, ou se for comido várias vezes, provavelmente só é útil para satisfazer o paladar e o estômago de alguém. Celine só conseguiu forçar um sorriso irônico, apontando as falhas na fruta. Mesmo assim, ainda é notável. Leilin balançou a cabeça. Os efeitos dessa fruta eram semelhantes aos de uma poção para força espiritual. Se isso fosse na Costa Sul, incontáveis magos oficiais estariam saqueando isso em todos os lugares. Aqui, no entanto, qualquer pequeno poder foi capaz de trazê-lo à tona, e Leilin mais uma vez aprendeu mais sobre a abundância de recursos no mundo subterrâneo. Depois de mostrar sua força, Leilin ficou extremamente calmo e composto, desfrutando das iguarias, vinhos e outras grandes coisas que Celine trouxe, enquanto ocasionalmente falava com ela. Depois disso, Celine tomou a iniciativa e trouxe à tona o negócio sobre o qual Leilin estava falando. Meu senhor realmente não vai nem mesmo considerar a sugestão de Celine? Celine olhou para Leilin com olhos de cachorrinho. Não tenho planos de me juntar a nenhum poder e ser amarrado. Leilin a rejeitou de cara. Por favor, não se preocupe com isso. A natureza aliança é muito pequena e eu, Celine, sou o único magus oficial. Meu senhor, você não teria que fazer muito. Celine garantiu. Além disso, no momento em que você entrar, iremos liberar para você todas as técnicas de meditação de alto nível da natureza aliança e informações sobre os feitiços secretos que foram transmitidos. Afinal, era muito raro um magus de nível 1 ser visto viajando sozinho na zona do crepúsculo. Pode-se ir tão longe a ponto de dizer que eles podem ser vistos uma vez em 100 anos. Se alguém quisesse caminhar longe no caminho dos magos, era essencial que eles possuíssem grandes quantidades de recursos e conhecimento, e essas eram coisas que apenas grandes poderes possuíam. Portanto, aqueles magos errantes geralmente não eram tão poderosos. Qualquer um que fosse um magus semi-convertido era considerado bastante poderoso, e quanto a ser um magus de nível 1 de pico, isso era virtualmente impossível. Mesmo que houvesse um ou dois extremamente sortudos, eles seriam imediatamente atraídos por grandes organizações de magos e definitivamente não continuariam a vagar. Agora, porém, Celine sabia que havia uma grande oportunidade à sua frente. No momento em que ela recrutou Leilin, a Natureza Aliança se tornaria, automaticamente uma guilda de nível médio que não perderia para os poderes superiores. Portanto, embora sabendo que não tinha muita esperança nesse empreendimento, Celine ainda queria tentar. Embora ela já tivesse usado sua própria beleza para seduzir alguns magos, a maioria deles não era nada especial e tudo o que queriam era possuí-la. Era extremamente nojento, mas ela teve que suportar o desgosto que surgiu dentro dela e continuar a lidar com ele para que sua guilda continuasse a existir. Se a guilda dela tivesse um magus de nível 1 assumindo o comando, as coisas definitivamente seriam diferentes. Minhas desculpas, mas... Leilin falou, fazendo com que a expressão de Celine empalidecesse. Mas não é como se não houvesse uma maneira indireta de fazer isso. No entanto, as próximas palavras de Leilin fizeram os olhos de Celine brilharem. Eu posso passar pelos movimentos de entrar na guilda Natureza Aliança para obter a permissão de entrada para entrar na caverna gelada. Além disso, quero tudo o que você me prometeu e, em troca, posso até ajudá-lo pessoalmente a expandir a guilda até certo ponto. Depois disso, você e sua aliança da natureza não poderão rejeitar nenhum dos meus pedidos. Lembre-se, quero dizer qualquer um. Leilin alterou um pouco as condições, deixando Celine a mergulhar profundamente em pensamentos. Ótimo. Depois de murmurar para si mesma por algum tempo, esta mulher inteligente rapidamente acenou com a cabeça e aceitou os termos de Leilin. Havia poucas chances de recrutar um magus de nível 1 de pico. Além disso, embora Leilin só
entrasse na guilda no nome, contanto que ela fizesse o possível. Se a aliança da natureza tivesse problemas, ele não ajudaria. Eu posso. Até. Selene ergueu a cabeça e olhou para as belas feições de Lelin, corou de vermelho, e então abaixou a cabeça. No entanto, considerando sua experiência, ela sabia controlar suas emoções. Vou lhe passar as técnicas de meditação de alto nível e informações sobre feitiços o mais rápido possível. Posso saber quando você está planejando entrar na caverna gelada? Posso providenciar. A cabeça de Selene baixou automaticamente. Tal atitude surpreendeu Lelin. Não tenho que assinar algum contrato. Eu me lembro que quando a maioria das guildas recruta sangue novo, algumas até conseguem deixar para trás uma parte de sua alma. Eu confio em Lord Lelin. Selene afirmou resolutamente, o que deixou Lelin um tanto estupefato. Claro, ele não deixaria nenhum vestígio de seu espírito para ser vinculado por um contrato. No entanto, ele estava preparado para usar o olho do julgamento para tranquilizá-la. Afinal, ele ainda tinha muitos itens que poderiam ser usados para inventar a solução das penas do Nefarious Filtbid. No entanto, parecia que Selene era mais astuta do que ele pensava e também estava disposta a correr riscos. Talvez, no futuro, a natureza aliança seja capaz de brilhar através de sua liderança e trilhar o caminho para a glória. Lelin olhou para Selene, que parecia uma criada agora, enquanto sorria de maneira brincalhona. Alguns dias depois, em um terreno alto e fértil, em frente a uma imponente construção. Selene usava túnicas roxas, aparentemente com uma intenção fascinante. Isso fez com que os dois acólitos atrás dela engolissem sua saliva. Entre os dois acólitos, um deles era do sexo feminino. Ela mesma estava embriagada com a beleza de Selene, e seu olhar continha um traço de adoração. Lord Selene, estamos realmente esperando por um magus de nível 1 de pico aqui? Quanto ao outro acólito, ele estava um tanto incrédulo. Afinal, era um magus de nível 1 de pico. Tal força foi suficiente para receber a posição de ancião em grandes guildas. Porque tal magus rebaixaria seu status e entraria em uma pequena guilda? Ou talvez fosse para Lord Selene. O acólito do sexo masculino quebrou seu cérebro para derivar uma explicação plausível enquanto apertava o punho com força. Quanto à acólita, ela cerrou os dentes. Quanto ao que ela pensava, aquele magus de nível 1 de pico deve ter usado alguns métodos para fazer Lord Selene sucumbir a ele, e intencionalmente se juntou à guilda para usá-la a seu favor por um longo tempo. Ilha, embora este Lord Lelin tenha uma disposição relativamente bem-humorada, você não pode ser desrespeitoso. Você é a esperança da minha aliança da natureza. Se você tiver a chance de ser favorecido por Lord Lelin e se tornar seu discípulo, as chances de avançar para um magus de nível 1 no futuro serão extremamente altas. Quanto a Selene, ela não considerou os sentimentos complicados de seus acólitos e até tentou instruí-los neste momento. A razão para ela trazer os dois acólitos que tinham as maiores chances de avançar para um magus oficial com ela era dupla. Primeiro, ela queria que todos na guilda soubessem que ela havia recrutado um magus de nível 1 de pico e, por outro lado, ela esperava que Lelin os aceitasse como seus discípulos, para fortalecer ainda mais os laços que eles tinham. GGG. Não é o líder da guilda Natureza Alliance. Quem pode ser tão importante para a beleza arrebatadora Miss Selene recebê-lo pessoalmente? Neste momento, um grupo de magos saiu quando os grandes portões da construção se abriram. O que caminhava na frente era de meia idade, com um torso seminu e 8 pernas longas que sustentavam seu corpo. Em suas nádegas havia um saco de seda. Parecia ser uma criatura meio homem meio aranha. Além disso, um tubo genital pendia de seu abdômen ao ar livre. Olhando para ela, Obo sentiu-a repulsiva e, quanto à ilha, ela baixou a cabeça. No entanto, eles não podiam expressar seu desgosto, pois esta criatura tinha o poder de um magus semi-convertido de nível 1, o que o tornava mais forte que Selene. Através da sensação da força espiritual, eles puderam ver que o halo de partículas de energia ao redor do corpo da criatura era mais poderoso que o do líder da guilda. Já faz muito tempo, Magus Crio. Selene sorriu jubilosamente e foi cumprimentar a criatura. O Magus Crio olhou para Obo e Ilha com desdém, antes de olhar para Selene. Senhorita Selene, por que você tem que proteger a natureza Alliance? Existem tão poucos acólitos e muito menos potencial. Isso só terminará com você desperdiçando sua juventude e seu precioso tempo de vida.
Por que você não se junta a nós na Guilda das Aranhas de 8 Garras? Posso lhe dar uma posição que está logo abaixo da minha. Skrill lambeu os lábios enquanto olhava luxuriosamente para Selene. Minhas desculpas, se Skrill, eu. Selene sorriu com alguma dificuldade, e quando Skrill se aproximou, ela sentiu o cheiro de seu odor repulsivo, que a deixou bastante pálida. Do outro lado, os olhos de Obuilha já estavam vermelhos. Se não fosse por Skrill ser um magus oficial com um poder que superava Selene, eles já teriam avançado. Skrill era o líder de uma das guildas de pequena escala que se uniram à Natureza Alliance para proteger a Caverna Gelada. Há muito tempo atrás, quando a Natureza Alliance estava no auge, a guilda de Skrill ainda era uma guilda patética, abanando o rabo, ganhando votos de pena e acompanhante. No entanto, depois que Selene assumiu a posição de liderança, o poder da Natureza Alliance começou a diminuir. Só então Skrill começou a colher impiedosamente os benefícios que originalmente pertenciam à Natureza Alliance e até mesmo expressar seus interesses em Selene. 322, Máscara de Cristal. A própria Selene tinha acabado de avançar para se tornar um magus oficial. Comparada com Skrill, ela obviamente estava faltando. Além disso, todos os Magic estavam em boas relações com a Natureza Alliance e não estavam dispostos a ofender um magus semi-convertido apenas por este pequeno assunto, pois com suas responsabilidades em suas respectivas guildas, eles tiveram que considerar muito mais coisas do que a maioria dos outros Magi. Mesmo que Selene conquistasse alguns magos usando seu corpo, aqueles que ela poderia conquistar seriam, no máximo, magos oficiais regulares que seriam muito mais fracos que Skrill. Isso foi o que permitiu que Skrill fosse tão sem reservas com suas ações. O sorriso no rosto de Selene gradualmente se tornou mais forçado conforme Skrill tornava as coisas mais difíceis para ela a cada passo do caminho. Ao mesmo tempo, ela também enviou avisos a Obuilha, dizendo-lhes para não fazerem nada que pudesse provocar Skrill. Obuilha sentiram como se seus corações tivessem sido cortados, pois eles só conseguiram cerrar os punhos nessa cena. Selene continuou. A razão pela qual estou aqui é dar as boas-vindas a um professor famoso em minha guilda. Ele deseja entrar nas cavernas geladas. Professor, famoso. As sobrancelhas de Skrill franziram. É o Ogrinhonoa. Com apenas sua mísera quantidade de força, eles serão apenas um fardo. Skrill zombou. Não. O professor que convidamos é um mago viajante da capital oriental. Na verdade, eu mesmo fiquei bastante surpreso que ele realmente concordou em entrar na Natureza Alliance. Um sorriso surgiu no rosto de Selene. De qualquer forma, ele já está aqui. E quão poderoso pode ser um magus viajante? Selene, espero que você não tenha sido enganado. A expressão desdenhosa de Skrill ainda estava em seu rosto. Ele está aqui? Onde ele está? Aqui. A voz fria de Leilin soou por trás de Skrill. O corpo de Skrill enrijeceu. Quão poderoso era esse magus oficial para escapar de sua detecção e se esgueirar pelas costas sem nenhum problema? Se não fosse pela saudação, teria sido uma tarefa fácil para Leilin matá-lo com apenas um feitiço. Ele se virou rigidamente ao ver um jovem magus vestido de preto atrás dele com um sorriso gentil nos lábios. No entanto, a aura que lhe emitia era terrivelmente forte. No momento em que ela apareceu, densas partículas elementais escuras permearam a área, repelindo as partículas elementares que giravam em torno de Skrill. A aura de uma conversão de ciência elemental. Um magus de Rancun de pico. Skrill até começou a gaguejar. Oh, grande Gaia! Um magus de nível 1 de pico era basicamente um tirano na zona do crepúsculo. Por que alguém escolheria entrar em uma pequena guilda como a Natureza Alliance para ser professor? Skrill não conseguia entender essa situação. Parece que você não é muito respeitoso com o mestre da guilda da nossa Natureza Alliance, hein? Leilin olhou para este magus com interesse. Transplantes cirúrgicos. Ou técnicas de meditação que podem alterar a forma do corpo. Eu realmente quero explorar mais com essa pesquisa. Embora suas palavras fossem diretas, o olhar de Leilin foi o suficiente para fazer Skrill tremer de medo. Meu senhor, você é tão brincalhão. Nós da Guilda da Aranha 8 Garras e da Aliança da Natureza sempre fomos amigos um do outro, então por que eu estaria tentando dificultar as coisas para o mestre da Guilda Selene? Hectares. Skrill curvou-se para Leilin, abaixando a cabeça e sorrindo desculpando-se. E mesmo. Leilin lançou um olhar para Selene. Sim, Lord Leilin. Selene olhou friamente para Skrill até que um
Olhar implorante apareceu em seus olhos, e então falou. Nesse caso, volte primeiro. Ainda tenho alguns assuntos que gostaria de discutir com Celine. Leilin instruiu. Claro, claro. Muito obrigado, meu senhor. Skrill imediatamente correu de volta para o forte como se tivesse recebido um perdão oficial, não ousando ultrapassar seus limites. Celine. Parece que a sua aliança da natureza não está indo muito bem. Leilin olhou para Celine e, em seguida, olhou levemente para os dois acólitos de nível 3, ambos gradualmente ficando vermelhos. Minhas desculpas. Celine deu um sorriso irônico. Desde que meu mentor faleceu, nós da Natureza Aliança não vimos ninguém avançar para um Magus oficial há muito tempo. Tudo o que resta é eu trabalhando sozinho, o que fez com que nossa situação piorasse. No entanto, com meu senhor se juntando a nós, tenho certeza que a situação vai melhorar. Um Magus de nível 1 de pico era o triunfo das guildas de escala média. Com Leilin, a Natureza Aliança obviamente seria capaz de se desenvolver mais. Tanto faz. No entanto, espero que você se lembre do nosso acordo. Caso contrário, não vou realmente ajudá-lo se você causar algum problema difícil de lidar. Leilin lembrou Celine. O que ele havia concordado era que em troca de suas técnicas de meditação de alto nível, acúmulo de informações sobre magia, bem como fácil acesso à caverna gelada, ele seria um professor no nome. Na verdade, Leilin só se juntaria à Natureza Aliança no nome. Embora tivesse outros planos, ele não queria que Celine usasse seu nome para criar problemas lá fora. Não se preocupe. Celine garantiu. Ela era uma mulher inteligente e sabia que não deveria afetar os resultados financeiros de Leilin. Obuilha, rápido, cumprimentem meu senhor. Ela gritou para as pessoas atrás dela. Ao ouvir suas palavras, Obuilha se curvaram, parecendo atordoados. Damos nossas saudações ao nosso senhor. Suas cabeças estavam baixas e eles não ousavam olhar para Leilin. No entanto, por suas vozes, sua admiração era aparente. Um Magus de nível 1 de pico. Obo e Ilha nunca imaginaram que tal Magus apareceria na Natureza Aliança. Agora, com um Magus de primeira linha como Leilin no comando, a Natureza Aliança parecia que mais uma vez emergiria como um poder superior. Obo e Ilha estavam imensamente emocionados. Desde jovens, eles foram acolhidos pela Natureza Aliança, e naturalmente desenvolveram sentimentos muito profundos pela guilda, esperando que ela se tornasse mais poderosa. Até mesmo o ressentimento deles por Celine ter sido arrebatada havia diminuído consideravelmente. Tudo bem. Celine, onde estão as coisas que eu queria? Leilin gesticulou com as mãos, fazendo com que os acólitos de nível 3 saíssem, e então falou com Celine. Vendo que o brilho não eram suficientes para chamar a atenção de Leilin, Celine só podia suspirar em seu coração. Ela então produziu uma folha de cor dourada clara e uma folha de pergaminho amarelo escuro. Este é um mapa. Por outro lado, gravada nesta folha de ouro está a única técnica de meditação de alto grau que temos, a máscara de cristal original. Espero que você possa cuidar disso. A expressão de Celine era muito sincera. Essa atitude foi bastante surpreendente para Leilin. Ele imediatamente pegou o mapa e deu uma olhada. Dentro havia vários buracos e marcações. Era óbvio que a Natureza Aliança vinha explorando as cavernas geladas há muito tempo. Mesmo assim, não haviam explorado o nível mais profundo da caverna, o que mostrava o tamanho imenso da caverna. Esta foi a razão pela qual Leilin queria o mapa. Caso contrário, isso não significaria que ele precisaria explorar cegamente as cavernas geladas por meses ou mesmo anos antes de conseguir reunir o suficiente do sopro do escorpião de jade gelado. Além disso, esta máscara de cristal. Leilin naturalmente sabia o significado de Celine passando a técnica original de meditação de alto grau para ele. Até certo ponto, este era um símbolo da aliança da natureza. As ações de Celine eram como se ela estivesse entregando grande parte de sua autoridade a Leilin. Além disso, distribuir a técnica de meditação original permitiu que Leilin visse que ela não fazia nada suspeito com a técnica. Celine não teve medo quando encontrou o olhar de Leilin, seus olhos cheios de uma esperança fervorosa. Súplica. Leilin franziu os lábios estendeu a mão para pegar a folha de ouro, e um traço de força espiritual prateada entrou nela. Descoberta de força espiritual, permissão para permitir a transmissão de informações, o AI-Chip solicitou. Permissão concedida. Sob as ordens de Leilin, grandes quantidades de dados entraram em seu cérebro,
O que também respondeu à questão de por que Selene foi tão generosa a ponto de lhe passar o original. Existem apenas 2 níveis para a máscara de cristal. Leilin achou difícil de acreditar quando olhou para Selene. Todas as técnicas de meditação de alto grau não deveriam ter pelo menos 4 níveis. Nos tempos antigos, as técnicas de meditação de alto grau não eram apenas técnicas simples. Eles representavam uma rota que poderia permitir que alguém entrasse nas fileiras dos magos Estrela da Manhã. Em outras palavras, as técnicas de meditação de alto grau tinham pelo menos 4 níveis de informação, permitindo que os magi treinassem até se tornarem Morning Star Magi. A segunda metade da técnica está perdida, meu senhor. Selene parecia amarga. Para ser honesto, a maioria das técnicas de meditação de alto nível na zona do crepúsculo são incompletas. Não há como avançar, mas, depois de ouvir a narração de Selene, Leilin de repente pensou na técnica de meditação de Siegfried, Gaiasmid. A técnica de alto grau da Art Fire Association parecia ter apenas 3 níveis, permitindo que os magi treinassem até o nível 3. Não havia outra maneira de avançar. Mesmo nos tempos antigos, as técnicas de meditação de alto nível não eram bens básicos, e houve algumas guerras além da imaginação. Embora as heranças tenham sido transmitidas com sucesso, agora nos faltam muitas informações sobre subtópicos e outras informações. Selene explicou a Leilin. Além disso, embora tenhamos 2 níveis da máscara de cristal, nenhum dos magos da natureza aliança treinou com sucesso em ambos os níveis. O conteúdo do segundo nível precisa ser complementado com Mirage Crystals do Fogworld, mas, infelizmente, esses materiais foram retirados da Twilight Zone por mais de 10.000 anos. Aparentemente com medo de que Leilin pensasse nesta técnica de meditação como tendo pouco valor, Selene rapidamente distribuiu outra coisa. Estes são os modelos de feitiço que a natureza aliança vem acumulando até agora, dentro dos quais estão nossos materiais de pesquisa em 4 feitiços, de nível 2. Ela produziu uma bola de cristal e passou para Leilin. Além disso, podemos aumentar nossas ofertas para você em 1 milhão de cristais mágicos por ano. Magias de nível 2? Leilin estava interiormente alegre, mas sua expressão permaneceu impassível. Não se preocupe. Eu fiz minha promessa a você e definitivamente não vou voltar atrás em minhas palavras. 323, Caverna Gelada no que diz respeito a Leilin. Ele coletou técnicas de meditação de alto nível para complementar o banco de informações do AI-Chip para entender melhor o conteúdo do Kemoins Pupil e Sacred Flame. Com as formidáveis habilidades de computação do AI-Chip, mesmo que os dados estivessem um tanto incompletos, isso não importava. Dificuldades de avanço não eram o problema aqui de qualquer forma, o próprio Leilin não estaria praticando todas essas técnicas. Bom, já estou ciente de sua sinceridade. Sob o olhar um tanto atordoado de Selene, Leilin jogou uma folha de ouro claro, cuja superfície agia como um cristal de memória, de volta para Selene e disse a ela com indiferença: agora quero entrar na caverna gelada sozinho. Meu senhor. O terreno da caverna gelada é complexo, então mesmo que você tenha um mapa, você permitiria que Obo ou Ilha, ou até mesmo a própria Selene o guiassem pessoalmente. A ansiedade estava estampada no rosto de Selene, pois esta era uma oportunidade para seu relacionamento com Leilin melhorar, e ela não queria perdê-la. Não há necessidade disso. Leilin imediatamente rejeitou sua sugestão. Além do fato de que Leilin tinha muitos segredos que eram inconvenientes para ele revelar na frente dos outros, trazer pessoas não traria nenhum benefício. De acordo com a análise do AI-Chip, quanto maior a classificação do Issijade Scorpion, melhor seria a qualidade do Issijade Scorpion Briate. Portanto, Leilin desejava penetrar profundamente nas profundezas do covil dos Issijade Scorpions em esperanças de encontrar uma besta de classificação superior. Para as bestas adultas comumente encontradas e perigosas, que eram iguais a um magus oficial em termos de força, 2 acólitos de nível 3 seriam simplesmente como comida entregue em uma bandeja. Mesmo que Selene fosse embora, isso traria mais deméritos do que benefícios. Nesse caso, peço que meu senhor me informe quando ele sair. Selene não trouxe meu senhor para dar uma olhada na guilda. Selene mordeu o lábio e finalmente emitiu seu convite. Eu vou. Ao vê-la querendo falar mais, mas hesitando, Leilin sorriu interiormente e imediatamente obedeceu. Então, seguindo Selene, Leilin chegou à entrada da caverna gelada. Aqui é a aliança da natureza, 8 aranhas com garras,
Até Alvine, outras guildas e facções guardam este lugar juntos. Eles formaram um conselho de anciãos para supervisionar este lugar. No passado, nossa natureza aliança naturalmente detinha uma vasta influência dentro deste conselho de anciãos, mas é muito lamentável que, desde que meu professor faleceu, o poder da natureza aliança tenha sido reduzido e agora, fomos deixados de lado para a autoridade mais baixa. Enquanto Celine trouxe Leilin para dentro de um prédio enorme, ela ocasionalmente o esclareceu sobre a situação atual da natureza aliança. Ao longo do caminho, Leilin frequentemente podia ver muitos magos e acólitos, todos vestindo diferentes tipos de vestidos chineses com diferentes símbolos, passando por ele ao entrar e sair. Este lugar é conhecido como Fortaleza de Gelo. As 6 guildas investiram em conjunto alguns fundos e construíram a fortaleza, e os membros das guildas a defendem. Além disso, muitas outras guildas criaram seus próprios laboratórios especiais aqui e analisam os vários materiais obtidos nas cavernas geladas. Embora nossa autoridade atual não seja muito, escoltar meu senhor para dentro não é um problema. Celine falou enquanto conduzia Leilin até a base da fortaleza. Dentro da fortaleza feita pelo homem, Leilin viu uma enorme fenda branca. Um vento frio soprava constantemente da fenda, fazendo com que a temperatura dentro da caverna caísse vários graus, a ponto de até mesmo o vento branco se condensar em gelo frio e neve branca que formavam uma espessa camada que cobria toda a fenda. A caverna gelada é preenchida com esse tipo de vento gelado o ano todo. A propósito, o ar frio e as cristas de gelo afiadas dentro da caverna são incômodos, espinhosos até mesmo para nossos magos oficiais. Depois de muitos anos de exploração, descobrimos que esta fenda aqui é a menos nociva e a entrada mais adequada. Outros lugares são um beco sem saída ou requer um longo período para suportar o ar frio. Mesmo um magi de nível 2 não pode necessariamente resistir a isso. Leilin assentiu. Havia também outras rachaduras gigantes na superfície, fora da caverna gelada, mas ao ver como todos os magos não prestavam atenção a elas, ele sabia que essas entradas eram simplesmente armadilhas mortais e que ali estava o caminho mais seguro. Este não é o mago Celine? Você quer entrar na caverna gelada para explorar? Neste momento, o magus que guardava a entrada cumprimentou Celine com um sorriso, uma expressão calorosa em seus olhos. Quando Leilin viu que este magus tinha uma barba branca até o chão, ele zombou um tanto sem palavras por dentro. Não. Estou apenas acompanhando o instrutor honorário de nossa guilda até a entrada, Celine respondeu com um sorriso. Instrutor honorário? Dele. O velho ficou surpreso primeiro, mas imediatamente começou a avaliar Leilin, este magus recém-chegado. Embora com a habilidade de Celine, ela não pudesse atrair um magus extremamente formidável. Alguns magos oficiais comparativamente superficiais se tornaram membros da Guilda Natureza Aliança para se aproximar dessa beleza, mas foram rejeitados por ela. Com base nos fatos que ela havia revelado, Celine tentou encontrar pelo menos um magus elemental semi-convertido para se juntar à guilda. Era óbvio que entre seus admiradores, apenas Skrill atendeu a esses requisitos, mas Celine não concordaria com isso. Olá, jovem magus. Sou conhecida como Velha Madre. O magus idoso estava medindo cuidadosamente Leilin, mas mesmo assim falou muito educadamente. Eu me chamo Leilin. Prazer em conhecê-la. Leilin sorriu, mas permaneceu muito reservado. Por ele frequentemente ter o hábito de comprimir sua força espiritual, a aura de Leilin e a flutuação das ondas de energia foram ocultadas e, portanto, a Velha Madre foi incapaz de descobrir a verdadeira força de Leilin. Porém, só isso já era suficiente para chamar a atenção da Velha Madre e causar pavor, pois o desconhecido era muitas vezes temido e considerado perigoso por todos, principalmente pelos magos. Já que ele é o instrutor honorário de sua guilda, ele certamente pode entrar. Depois de confirmar as capacidades de Leilin, a Madre voltou à sua aparência profissional. Imediatamente, ele puxou algo que parecia uma bola de metal, de dentro da qual irradiava uma luz vermelha e submergiu na entrada. Dentro do vazio, havia tremores fracos. Essas distorções invisíveis explodiam incessantemente, revelando uma rede de raios de cor vermelha que cobria toda a entrada. Essa rede era claramente um mecanismo de defesa previamente organizado, mas não se sabia como ela escondia as coisas para que não houvesse nem mesmo um vazamento de ondas mágicas. Tal arranjo. Leilin hesitou e murmurou interiormente. Se eu não soubesse o que era de antemão,
Talvez minha identidade também tivesse sido descoberta por ele. É perigoso dentro das cavernas geladas. 1. Vento frio comparável a um ataque mágico de nível 0 sopra em todos os lugares, e também há muitos organismos de alta energia que se reúnem em alguns lugares. Por isso, peço que, por favor, não se aprofunde muito. A velha madre exortou algumas frases e imediatamente gesticulou um convite para Leilin. Meu senhor. O ataque de ar frio disse Jade Escorpião é de natureza yin extrema. Eu estou implorando para você ter cuidado. Esta foi a última frase que Selene disse a Leilin. Esta cena provocou um pouco de inveja na velha madre, que estava de lado, mas ele não disse nada. Mas ele era diferente em comparação com Skrill. A velha madre só tinha sentimentos calorosos de admiração por Selene. Sua atitude não mudou para uma possessividade aterrorizante. Portanto, quando viu que a intenção de Selene era acariciar Leilin, ele escolheu apenas observar esta cena. Serei cuidadoso. Leilin sorriu em concordância, e depois disso, ele sinalizou para a velha madre com um aceno de cabeça e então submergiu naquele vento frio e neve. Ponto. Uau! Uau! O vento frio uivava nos ouvidos de Leilin enquanto soprava violentamente enquanto ele deslizava apressadamente. Finalmente, junto com o som leve, Leilin parou firmemente em uma área com neve. Como é tão profundo? Já não estou a pelo menos 3 quilômetros de profundidade? Leilin examinou seus arredores. Com o uivante vento gelado, havia muito barulho, como 10.000 instrumentos musicais sendo tocados ao mesmo tempo. A iluminação contrastava muito aqui com a fortaleza, já que estava escuro como o breu dentro da caverna gelada subterrânea. Ilumine. Leilin levantou a mão direita e uma bola de luz que era como uma lâmpada brilhante e incandescente apareceu calmamente em sua palma. Vamos. Enquanto Leilin gritava levemente, a bola de luz subiu rapidamente no ar e girou. A bola de luz imediatamente iluminou este lugar. Leilin deu uma olhada rápida ao seu redor. Ele estava atualmente dentro de uma caverna gelada subterrânea semicircular, cujos arredores tinham incontáveis buracos, densamente compactados nas paredes. Era como se ele estivesse dentro de um formigueiro. Ao redor das paredes havia uma espécie de translúcida camada de gelo. A luz de sua técnica de iluminação caiu sobre esta camada de gelo e foi imediatamente refratada em luz multicolorida que fez um magnífico banquete para os olhos. Bater sons de asas batendo contra o ar ressoaram massivamente, como se dezenas de milhares de pardais estivessem tentando se libertar de uma bolsa, acordando Leilin que estava pasmo enquanto observava seus arredores. Imediatamente, enormes pontos pretos brotaram de dentro da caverna subterrânea. Ao olhar mais de perto, todos esses pontos pretos tinham um par de asas transparentes e carnudas, caudas bifurcadas semelhantes às das andorinhas, olhos minúsculos e orelhas afiadas, que provocavam uma sensação estranha. Sol perseguindo morcegos. Há pelo menos 10.000 deles. Leilin estimou rapidamente o número desses morcegos. Chique. Chique. Os numerosos morcegos gritaram, e como se nuvens negras estivessem bloqueando o sol, eles giraram em torno daquela bola de luz e projetaram uma sombra sobre o chão. Chique. Depois que a colônia de morcegos cercou a bola de luz, como se tivessem obtido um comando, de repente começaram a atacar sem pensar aquela bola de luz. Suas asas bateram continuamente naquela bola de luz e, assim, eles envolveram toda a bola de luz, fazendo com que nem mesmo uma lasca de luz fosse vista. A caverna inteira foi mais uma vez mergulhada na escuridão. Um momento depois, o bater de asas mais uma vez ecoou e os numerosos morcegos perseguidores do sol se espalharam, mas não havia vestígios da bola de luz. Leilin suspirou. Acender a luz em uma região envolta em escuridão é claramente perigoso. No mundo subterrâneo, a raça humana da Twilight Zone compunha apenas uma pequena porção dos organismos vivos, e a maioria das criaturas das trevas já havia sido completamente exterminada e, como muitas delas eram fracas, não tinham opção a não ser se esconder ao ver a luz. No entanto, em alguns lugares desolados fora da zona do crepúsculo, esses raios de luz estimulariam as características aterrorizantes dessas criaturas das trevas, levando a uma barragem implacável de ataques. As criaturas das trevas fora da zona do crepúsculo e as que Leilin acabara de encontrar eram assuntos totalmente diferentes. A maré formada pelas enormes quantidades de criaturas estrangeiras das trevas também era algo que até mesmo os magos oficiais geralmente evitavam.
324. Uma conspiração que se aproxima se a rota que Lei tomou estivesse cheia de hordas de criaturas das trevas a caminho da capital oriental, a jornada não teria sido tão tranquila. Mesmo que Lei sobrevivesse, Bailin, Jani e Jamius definitivamente teria morrido na boca dessas bestas elementais das trevas. Era óbvio que dentro das cavernas geladas, nos lugares que essas feras se reuniam, elas odiavam a luz. Eles atacariam com tudo o que tivessem no momento em que detectassem algum. Até eu precisaria gastar muito tempo e magia para lidar com todos aqueles morcegos todos os dias. Não vale a pena. Lei suspirou. Enquanto os grupos de morcegos estavam enlouquecidos, ele usou um feitiço de ocultação. Portanto, ele naturalmente não foi perseguido ou atacado pelos morcegos. Depois de fazer alguns experimentos, Lei decidiu. Visão noturna. Ele usou esse feitiço em si mesmo. Este foi um feitiço essencial para muitos magos no mundo subterrâneo. Com esse feitiço, eles podiam ver as coisas no escuro como se fosse dia, sem emitir nenhuma luz que atraísse feras agressivas. Aiship, exiba o mapa em seus registros. Depois de lançar o feitiço, Lei deu uma ordem ao Aiship. Imediatamente depois, uma imagem 3D apareceu diante de seus olhos. Este era o modelo simulado que o Aiship havia formado depois de analisar o mapa que Selene lhe dera. Perto de Lei, havia pontos vermelhos que se moviam constantemente perto de Lei, indicando a atividade de seres de alta energia. Comparado ao mapa inflexível anterior, este era ainda mais detalhado e confiável. Em uma caverna como essa, tão complicada quanto um labirinto, Lei tinha uma vantagem definitiva com seu Aiship. No mínimo, com o Aiship gravando tudo, ele não se perderia. A caverna gelada poderia facilmente fazer com que as pessoas se perdessem. Todos os anos, havia acólitos, ou mesmo magos na guilda que se perdiam completamente na caverna. De acordo com outros magos, se eles tivessem sido atraídos para entrar em áreas mais profundas, provavelmente teria morrido nas bocas das bestas elementais das trevas. Mostre-me a melhor rota para onde os Isijad Escorpião são mais ativos. Lei ordenou mais uma vez. Então, na superfície do mapa 3D, uma linha vermelha se estendia do marcador para a localização atual de Lei. Isso levou aos níveis mais profundos da caverna gelada, marcando até mesmo algumas áreas importantes. Vamos. Lei olhou ao seu redor e então desapareceu na fenda. Dentro do forte, em uma sala escondida, Skrill viu a cena de Selene enviando Lei para as cavernas geladas através de uma bola de cristal, uma expressão sombria no rosto. Será que aquela cadela Selene pensou que eu não ousaria fazer nada com ela se ela encontrasse um magus de nível 1 para depender? Os músculos faciais de Skrill começaram a se contorcer enquanto ele olhava para o corpo bem torneado na imagem, sua expressão especialmente insaciável e apaixonada. Você é meu, e eu vou te pegar e fazer de você o meu tesouro mais lindo. Skrill gemeu de forma normal. Como é? Você já tomou sua decisão? Enquanto isso, em um canto do mundo, uma névoa negra se ergueu e mudou constantemente de forma, eventualmente se transformando em uma figura humana com feições vagas. Há um grande problema com seu plano. Selene já recrutou um magus de nível 1 de pico em sua natureza aliança. Nosso plano original não funcionará. Na frente dos outros, Skrill escondeu sua expressão anterior e parecia frio. Classificação de pico 1. Um suspiro assustado foi ouvido da névoa. Suas informações são precisas. Porque um magus de nível 1 estaria disposto a se juntar a uma pequena guilda? Como eu poderia saber? O rosto de Skrill escureceu. Ser assustado por Lei assim foi a humilhação final para ele. Ele poderia facilmente repelir as partículas elementares ao meu redor, e sua conversão elementar estava em um nível muito alto. Mesmo que ele não seja um magus de nível 1 de pico, ele não pode estar muito longe disso. Eu me pergunto se aquela prostituta, Selene, o tentou. A menção de Selene, o humor de Skrill piorou novamente, deixando-o frustrado e inconformado, como se uma iguaria destinada a ele tivesse sido roubada por outra pessoa. GG, um magus de nível 1 de pico é um pouco problemático, mas você também deve acreditar na guilda que nos apoia. Um magus de nível 1 definitivamente não é suficiente para atrapalhar nosso plano. A pessoa em volta da névoa estava muito confiante. O que você pretende fazer? Um magus de nível 1 de pico não é tão fácil de lidar. Além disso, duas lutas de nível máximo definitivamente levariam a uma grande comoção. Você não tem medo de ser exposto?
Um olhar curioso apareceu no rosto de Skrill. Jeje. Não é como se não tivéssemos um magus de nível 1 de pico em nossa organização. Esqueceu-se daquela boa oportunidade que temos. Com certeza ele aceitará. Você quer dizer? Os olhos de Skrill brilharam. Ponto. Ah! Lei Lin inspirou névoa branca. No momento em que o vapor de água alcançou o ar externo, ele imediatamente se condensou em minúsculos cristais que caíram no chão e produziram sons leves. Aí Chip, qual é a temperatura atual? Lei Lin perguntou casualmente. A temperatura agora é de menos 75 graus Celsius. O Chip respondeu imediatamente. Essa temperatura era mais do que mortal para humanos comuns, mas aos olhos de Lei Lin, isso era um mero calafrio. À medida que avançava mais fundo, ele alcançou as mesmas fronteiras que o mapa de Selene havia indicado. Foi neste local que ele entrou no território onde os Jade escorpiões estavam ativos. O sopro do escorpião de jade gelado. Fogo queimou nos olhos de Lei Lin. Este material foi extremamente eficaz em suprimir os problemas que ele tinha de sua linhagem e, portanto, ele definitivamente precisava colocar as mãos nele. Como os dados gerais e a composição do gene eram diferentes entre os Magi, isso era tão bom quanto tirar a sorte grande para Lei Lin. Se ele perdesse essa oportunidade, realmente não tinha ideia de onde encontraria esse material novamente, ser descoberto que corresponde à descrição do anfitrião. Distância, 621 metros, o Aishi acionou, fazendo com que Lei Lin se animasse. Ele seguiu na direção indicada pelo Aishi. Não muito tempo depois, viu o corpo real do ser. No final dos túneis das cavernas geladas, havia uma enorme caverna, em cuja superfície havia musgos e pequenos arbustos, formando uma área bastante infértil onde a comida era produzida. Aqui, dois grupos de seres estavam tendo um intenso confronto. Em uma extremidade havia um grande escorpião verde transparente que parecia ter todo o corpo feito de gelo verde. As duas grandes pinças na frente dançavam constantemente para frente e para trás, e seu ferrão venenoso se curvava atrás dele, movendo-se erraticamente e parecendo pronto para atacar. Ar azul e frio foi produzido ocasionalmente, da boca deste Jade escorpião, e cuspiu em seu oponente. Com apenas um olhar, Lei Lin sabia que este grande Jade escorpião era o que ele estava procurando. De frente, para o Jade escorpião estava um grupo de formigas azuis. Essas formigas eram do tamanho do dedo de um adulto maduro. Seus dois grandes e afiados dentes de serra abriam e fechavam, produzindo sons assustadores e penetrantes. Era uma pena que, diante da cascadura desse Jade escorpião, seus ataques fossem inúteis. Mesmo que rastejassem por todo o corpo do Jade escorpião, eles não poderiam afetar seus movimentos. Pelo contrário, toda vez que o Jade escorpião levantava suas grandes pinças, numerosas formigas eram enviadas voando. O ar frio soprado pelo Jade escorpião também congelou muitas das formigas em pequenos cristais, que então engoliu. Esta foi uma batalha em que o Jade escorpião estava procurando comida. Foi o vencedor absoluto aqui. Chip, escaneie os dados do Jade escorpião na minha frente. Lei Lin ordenou imediatamente. Depois de avançar para se tornar um Alok de nível 2, o Chip que estava espiritualmente ligado a ele também ganhou muitos benefícios. Além de um aumento em suas habilidades de simulação, seres como este que tinham habilidades inatas relacionadas ao campo de força poderiam ter seus dados retirados, desde que estivessem abaixo do nível 2. Claro, para seres acima do nível 2, o Chip seria descoberto e contra-atacado. Força do Jade escorpião, 15,9. Agilidade, 10,3. Vitalidade, 25. Força espiritual, 45. Ataques especiais, 1. Cibreat, um ataque onde o Jade escorpião cospe grandes quantidades de ar gelado extremo. Potência, 30 a 45 graus. 2. Congelar, quando gravemente ferido, o Jade escorpião pode se fechar no gelo e reduzir suas necessidades corporais ao nível mínimo até que seu corpo se cure completamente. 3. Armadura de gelo. A camada de gelo na superfície do corpo do escorpião de jade de gelo pode efetivamente se defender contra ataques físicos e mágicos, e também tem um leve efeito rebote na magia de luz. O Chip rapidamente enviou uma linha de dados e exibiu uma projeção daquele Jade escorpião na frente dele. Mesmo entre magia de nível 1, isso é bastante poderoso. Lei Lin julgou. A força de um magus geralmente pode ser decidida com base em sua força espiritual.
Os acólitos estavam definitivamente abaixo de 20, enquanto os magos de nível 1, também conhecidos como magos oficiais, tinham uma força espiritual entre 20 e 80. Quanto aos magos de nível 2, estava acima de 80. Com base nas conjecturas de Lelin e nas simulações do AI-Chip, a força espiritual do nível máximo de Magia 2 pode chegar a 200. A força da maioria dos feitiços de nível 1 do Magia estava entre 20 e 80 graus. Não apenas suas várias estatísticas eram extremamente altas, como a força de sua respiração podia ultrapassar um grau de 30. Com sua armadura de gelo defensiva inata, mesmo um Magus regular de nível 1, não era seu oponente. Esta força é quase a de um Magus semi-convertido. Eu me pergunto como são as elites ou mesmo os imperadores dos Isijad Scorpions. Nesse ponto, a batalha também havia chegado ao fim. 325. Experimento e apreensão. Leyline mudou sua atenção para o campo de batalha. O Isijad Scorpion agora havia vencido completamente e, após um único silvo, a maioria das formigas azuis fugiu em todas as direções. O Isijad Scorpion não perseguiu o exército derrotado de formigas. Em vez disso, rastejou até o topo de um monte e usou suas grandes pinças para cavar o monte, revelando um ninho com vários buracos que o faziam parecer um favo de mel. Nele havia um grande número de ovos brancos alinhados ordenadamente. Xixi. O Isijad Scorpion deu um grito de exultação e começou a comer. Minhas desculpas, mas vou precisar incomodá-lo por um tempo. Seu tempo de alimentação foi interrompido por outro ser. Os minúsculos olhos vermelhos do Isijad Scorpion estavam fixos na figura humana à sua frente, suas duas grandes pinças voando constantemente no ar e seu ferrão venenoso flexionando atrás de suas costas. Xixi. O Isijad Scorpion ficou instantaneamente enfurecido por Lelin, que havia perturbado sua refeição. Grandes quantidades de névoa gelada foram produzidas de sua boca e apontadas para Lelin. Cachá. Cachá. A temperatura na caverna baixou, pois as rochas expostas se despedaçaram em incontáveis fragmentos onde quer que essa névoa gelada passasse. Extremo frio. Disse que o sopro único do Isijad Scorpion possui uma habilidade do Esi, um Ord. Lelin murmurou para si mesmo enquanto estava coberto pela névoa gelada azul. Imediatamente depois, grandes quantidades de gás azul competiam para entrar na pele de Lelin. Bip. Absorção detectada de grandes quantidades de energia gelada. Extremamente eficaz para suprimir problemas de linhagem de instabilidade emocional. Salvou, o AI-Chip entoou. Não é suficiente. Este nível de gelo não é suficiente. Ligeiramente desapontado, Leyline balançou a cabeça. Ele então estendeu o braço direito, para o qual convergiram grandes quantidades de névoa gelada, formando uma pequena espiral no ar. Essa visão fez com que o Isijad Scorpion oposto parasse suas ações. Cachá. Cachá. A névoa gelada azul encolheu na mão de Lelin e seu brilho azul claro desapareceu, revelando uma tonalidade pura. Minutos depois, a respiração do escorpião Isijad havia desaparecido completamente da mão de Lelin. Sobrou na palma da mão um pedaço fino de gelo que parecia o mesmo que Celine havia negociado com ele, embora esse fragmento fosse muito menor. O fragmento de cristal do sopro do escorpião de jade gelado. Lelin olhou para o fragmento de gelo branco em sua mão e de repente suspirou. Um raio de luz prateado brilhou e o fragmento de gelo desapareceu repentinamente da mão de Lelin. Este Isijad Scorpion ainda está muito fraco, e sua respiração só pode ajudar a suprimir minhas emoções em uma pequena quantidade. Se eu realmente quiser me curar, precisarei fazer testes em um Isijad Scorpion ainda mais poderoso. Lelin olhou para o Isijad Scorpion na frente dele. Ao cuspir grandes quantidades de ar frio, a superfície desse grande escorpião parecia transparente e olhava para Lelin de longe, aparentemente prestes a escapar. Ele ainda tem um certo nível de inteligência. Vendo seu comportamento, Lelin ficou ainda mais interessado. Preciso obter um corpo experimental completo, registrar seus dados e reunir alguns materiais. Lelin olhou para este grande escorpião, que parecia ser formado inteiramente de gelo verde e abriu um sorriso. Várias horas depois, em uma grande caverna de gelo que acabara de ser aberta. A entrada da caverna foi selada por Lelin. Ele também usou alguns métodos de ocultação para impedir que seres comuns descobrissem este lugar. Em uma grande plataforma de gelo no meio da caverna havia dezenas de pilares de ferro preto altos para formar uma gaiola. O Isijad Scorpion de antes foi mantido dentro,
ocasionalmente soltando rosnados baixos. Lei-Lin de lado, segurando uma placa de Petri que continha uma casca verde. Esta concha era do exoesqueleto do Icejade Scorpion. Gota a gota. Uma gota de líquido vermelho pingou na superfície da casca gelada, fazendo com que o fragmento começasse a ferver e produzisse grandes quantidades de vapor. A casca derreteu constantemente até que tudo o que restou foi um fragmento preto. Lei-Lin ficou encantado ao ver isso. Um brilho de excitação apareceu em seus olhos e ele usou uma pinça para transferir esse fragmento para um tubo de ensaio. Reuni praticamente todas as amostras e dados. Tudo o que resta é coletar dados sobre a respiração do escorpião Icejade. Lei-Lin olhou para o Icejade, escorpião na gaiola e de repente bateu palmas. Pac-pac. Grandes quantidades de faíscas brilharam no topo da gaiola de ferro preto, e listras azuis de eletricidade uniram nos pilares, atingindo o corpo do Icejade Scorpion. Xixi. Enfurecido, o Icejade Scorpion rosnou e cuspiu grandes quantidades de ar frio. Esse ar frio formou uma espessa camada de gelo na gaiola de metal, mas a maior parte foi automaticamente para Lei-Lin, formando outro dos fragmentos de gelo branco cristalizado de antes. Refeitos da eletroestimulação, excelente. O próximo passo é tentar as chamas. Lei-Lin estalou os dedos e chamas negras acenderam, enquanto vibrantes línguas vermelhas de chamas se estendiam e engolfavam o Icejade Scorpion. Após extensa experimentação, Lei-Lin finalmente reuniu as informações de que precisava sobre a respiração do escorpião Icejade. Escorpiões maduros podem cuspir esse ataque de ar frio extremo 5 ou 6 vezes ao dia. Cada vez, a quantidade pode formar um fragmento que é 1/10 do tamanho do que Celine me deu. Lei-Lin olhou para o Icejade Scorpion na jaula. O escorpião atualmente tinha suas pinças arrastando no chão, parecendo sem vida. O verde de seu corpo havia quase desaparecido, transformando em quase um escorpião de cristal translúcido. Devido às suas características, Lei-Lin se perguntou mais uma vez se deveria confinar alguns Icejade Scorpions, mas rapidamente descartou a ideia. Com base nas informações que ele obteve de Celine Segfried, esses Icejade Scorpions só poderiam sobreviver nas cavernas geladas. No momento em que saíssem, eles morreriam imediatamente. Se eles sobrevivessem, suas gerações posteriores se degenerariam lentamente. Os Icejade Scorpions só podiam manter suas propriedades únicas enquanto viviam nas cavernas geladas. Além disso, embora esses seres tivessem alguma inteligência, eles eram muito obstinados, ou melhor, fascinantes. Isso porque Lei-Lin havia encontrado um mecanismo de controle dentro de seu mar de consciência. Proteja este lugar, proteja a rainha. Tal determinação parecia ser transmitida com sua linhagem, existindo constantemente em sua mente. Se Lei-Lin desejasse expulsar esta marca, ele precisaria destruir seu mar de consciência. No entanto, o Icejade Scorpion morreu há muito tempo, o que tornaria todo esse esforço sem sentido. Eles estão tão unidos como um grupo. Um controle tão estranho sobre eles tornava difícil para Lei-Lin entender. Em matilhas de lobos, houve casos de machos alfa sendo perseguidos depois de perder uma batalha pelo poder. No entanto, o Icejade Scorpion fez Lei-Lin pensar mais em abelhas rainhas ou formigas rainhas. Somente nesses tipos de organismos simples haveria uma situação de poder e controle supremos. Parece que há uma necessidade de ir ao ninho dos Icejade Scorpions. Lei-Lin murmurou para si mesmo enquanto olhava para o Icejade Scorpion preso na gaiola. Embora ele pudesse ocasionalmente vir e reunir a respiração do Icejade Scorpion para suprimir o problema com sua linhagem, ele não poderia realmente curá-lo. O que ele desejava era algo que pudesse eliminar completamente todas as emoções negativas de seu corpo. Não era realmente uma questão de conveniência, mas sim o fato de ser um ponto fraco que outros poderiam atingir a qualquer momento. Lei-Lin não seria tão estúpido a ponto de permitir. Era evidente que apenas o sopro do escorpião Icejade não conseguiria isso. Lei-Lin só podia colocar sua atenção nas elites que estavam em um nível mais alto que esse escorpião de jade gelado, ou mesmo seu imperador. Com esse pensamento, Lei-Lin imediatamente começou a trabalhar. Usando as informações que reuniu do corpo do Icejade Scorpion, ele produziu alguns materiais de sua bolsa espacial e criou um pouco de pó que foi especificamente útil contra Icejade Scorpions. Este pó produziria um cheiro único depois de queimado, o que era uma tentação indescritível para Icejade Scorpions. Com este pó,
Lei Lin caminhou pela região onde os Sijad Escorpiões estavam ativos e capturou mais de 10 Sijad Escorpiões regulares, e até mesmo uma elite também. Elite e Sijad Escorpiões eram maiores que os regulares e Sijad Escorpiões por um fator de quase 1,5 vezes. Seus corpos semelhantes a Jade também estavam cobertos com padrões misteriosos. Esses padrões cobrindo as costas desses Sijad Escorpiões de elite eram maldições, mas estavam incompletos, deixando Lei Lin intrigado. Tudo o que Lei Lin pôde fazer foi fazer com que o AI-chip registrasse essas imagens para que ele pudesse pesquisá-las no futuro. Esses escorpiões Sijad de elite eram quase tão poderosos quanto os magis semi-convertidos. Com a vantagem adicional de estar nas cavernas geladas, sua força foi ainda mais amplificada. No entanto, na frente de Lei Lin, que agora havia recuperado o suficiente de seu poder para ser equivalente a um magus de nível 1 de pico, era como a neve que havia sido exposta na frente do sol, permitindo-lhe obter muitos bons materiais de pesquisa. A qualidade da elite Sijad Escorpiões Breata estava muito acima dos regulares. Foi o suficiente para suprimir as emoções negativas causadas por sua linhagem por 10 anos, o que encheu Lei Lin com mais esperança de poder se livrar completamente dela. Lei Lin agora estava escondido atrás de uma planície gelada, observando um grupo de Sijad Escorpiões que estavam migrando. Havia dezenas de Sijad Escorpiões reunidos aqui e, com interferência de Lei Lin, cerca de metade deles havia deixado a área. Além disso, todos esses eram corpos amadurecidos. O grupo inteiro ficou furioso por um período de tempo, mas mesmo depois de varrer a área, eles ainda não conseguiram encontrar nenhum vestígio de Lei Lin. O Sijad Escorpião Emperor não podia fazer nada além de escolher migrar para outro local. No entanto, isso era exatamente o que Lei Lin havia planejado. Anteriormente, o Sijad Escorpião Emperor havia se escondido em um ninho que era fortemente guardado por vários guardas de elite do Sijad Escorpião. No momento em que houvesse qualquer situação, Lei Lin receberia imediatamente os ataques de toda a família. O Sijad Escorpião Emperor era semelhante à existência de um magus de nível 1 de pico. Junto com as dezenas de Sijad Escorpiões, todos os quais tinham a força dos magia oficiais, os magia humanos de nível 1 quase certamente morreriam. Mesmo que fosse Lei Lin, seria difícil se ele não pudesse usar todo o seu poder como o Warlock de nível 2. No entanto, a situação havia mudado. 326. Escorpião Imperador de Jade Gelado. Devido ao uso de táticas de guerrilha de Lei Lin, o ciclone de Sijad Escorpiões perdeu muitos de seus membros. Além disso, o Sijad Escorpião Emperor havia sido separado da segurança de seu covil, escolheu fazer seu movimento. Esse movimento foi o momento oportuno para Lei Lin agir. Com apenas um pensamento, Lei Lin fez com que um forte furacão negro aparecesse de repente para varrer o campo de gelo. À medida que o violento furacão negro avançava, a camada de gelo que permaneceu congelada por 10 milhões de anos imediatamente se abriu e se transformou em pó branco que se espalhou ao vento. O furacão assumiu ligeiramente a forma de um tornado, colidiu com o ciclone dos Sijad Escorpiões que estavam se afastando. Gi. O ciclone de Sijad Escorpiões de repente emitiu uivos intensos. Ao fazerem esse barulho, todos os Sijad Escorpiões imediatamente se reuniram. Sopros de ar gelado saíram de suas bocas enquanto construíam uma camada muito espessa de gelo que formava uma parede na frente deles. Como se insatisfeito com a firmeza da parede de gelo, esses Sijad Escorpião não paravam de exalar. Em vez disso, eles continuaram até que a espessura da parede de gelo cedesse 2 metros antes de pararem gradualmente. Cachac. O furacão negro se jogou na parede de gelo, e um ruído ensurdecedor semelhante a raspar as unhas no vidro ecoou. Pequenos flocos de gelo eram constantemente raspados da parede. Os Sijad Escorpiões na parte de trás imediatamente aumentaram sua taxa de sopro para consertar as lacunas na parede causadas pelo furacão. Os Sijad Escorpiões restantes se uniram e seu poder combinado era equivalente a 10 magia oficiais trabalhando juntos. Mesmo um magus de nível 1 de pico teria que se retirar se enfrentasse um ataque deste grau. Mas Lei Lin não era um magus de nível 1 de pico comum. Embora a quantidade total de sua força espiritual atual fosse apenas a de um mago de nível 1 de pico, sua força espiritual já havia passado pelo avanço de nível 2 de Warlock e, como tal, tinha a capacidade de se solidificar. Neste momento, um ronco frio foi ouvido de dentro do furacão negro. Imediatamente,
Uma enorme quantidade de força espiritual prateada se dispersou e cobriu a superfície do furacão negro. Rachaduras prateadas apareceram na superfície do furacão. De longe, parecia haver uma camada de prata no topo das lâminas de vento negras. Bang! Bang! Sob o ataque das pás de vento, a gigantesca parede de gelo não aguentou mais, e profundas fissuras apareceram na parede. Essas fissuras aumentaram de tamanho até que a parede desmoronou completamente. Cachá! Bang! A gigante parede de gelo caiu no chão com um barulho alto, e o furacão negro então engolfou todo o ciclone de Sijade escorpiões. Gi! Gi! Numerosos escorpiões de jade gelados rugiram. O brilho de jade em seus corpos brilhava enquanto eles resistiam aos ataques das lâminas de vento. Embora os ataques dessas lâminas de vento fossem muito fortes, a maioria desses Sijade escorpiões eram adultos e totalmente crescidos. Com suas armaduras geladas e suas defesas contra o ar frio ao seu redor, eles permaneceram em um impasse por um bom tempo. O furacão negro veio rapidamente, mas desapareceu com a mesma rapidez. Em alguns segundos, o furacão varreu o local onde estava o ciclone de escorpiões e desapareceu nos horizontes do campo de gelo, emitindo sons fracos e incisivos. No entanto, depois de ouvir esses sons, todos os Sijade escorpiões ficaram frenéticos como se tivessem enlouquecido e perseguiram o furacão. Era uma pena que a velocidade fosse sua fraqueza, e eles só podiam olhar impotentes enquanto o furacão se afastava cada vez mais, até que finalmente desapareceu no horizonte. Leilin incitou o furacão, e a sombra verde envolvida acelerou até que foi confirmado que os Sijade escorpiões não podiam mais ultrapassá-lo. Só então o furacão se dispersou, revelando a identidade da sombra verde. Depois de ver o furacão negro se dispersando, a figura de um Sijade escorpião verde foi revelada. A construção deste Sijade escorpião era esbelta e parecia ser muito gentil e requintada. Comparado aos comuns Sijade escorpiões, era um pouco pequeno. No entanto, era diferente de outros Sijade escorpião parcialmente por causa de seus maneirismos imponentes. Além disso, na parte de trás deste Sijade escorpião havia um padrão completo, que havia sido visto anteriormente no corpo de um Sijade escorpião de elite, embora estivesse incompleto. Esse padrão tinha a forma de um rosto feminino distorcido. Este Sijade escorpião imperor assumiu uma postura ofensiva e ergueu ambos os braços, de frente para Leilin. Você não precisa mais lutar. Você deveria saber da disparidade entre nossas forças. A força espiritual prateada brilhou nos olhos de Leilin enquanto ele sorria. Contando com sua força atual, ele precisaria esbanjar uma grande quantidade de força espiritual e poder mágico para enfrentar o ciclone de Sijade escorpiões que já havia perdido a maioria de seus soldados. Afinal, a parte oposta pode ser considerada como um grupo de magia trabalhando juntos, com um magus de nível 1 de pico comandando-os. Como ele ainda não havia recuperado sua força como magus de nível 2, até mesmo Leilin sentiu medo. Mas agora, ele só precisava cuidar de Sijade escorpião imperor. Gi. Reagindo às palavras de Leilin, o Sijade escorpião imperor calmamente emitiu um som que aumentou em vários tons que o tornaram ainda mais penetrante. Um brilho grande, verde e nebuloso foi emitido de sua concha, formando uma espessa armadura de gelo que cobria seu corpo. Depois de colocar esta armadura de gelo, o Sijade escorpião imperor aumentou de tamanho. Tinha ido muito além de um Sijade escorpião de elite e era quase do tamanho de 13 Sijade escorpiões comuns somados. Hoje, o imperador Sijade escorpião simplesmente deixou uma pós-imagem onde ele estava quando se transformou em um raio verde escuro que queria atacar Leilin. Suspiro. No final, esse problema só pode ser resolvido com força bruta. Leilin recuou rapidamente e, no momento em que recuou, o chão explodiu de repente, pedras esmagadas voando por toda parte para revelar um grande buraco. Pu! O Sijade escorpião imperor retirou suas pinças e soltou uma grande bolha de hálito gelado azul sem hesitação e apontou para Leilin. Cachá! Cachá! Os sons de solidificação soavam constantemente, e havia até uma torção transparente vista no ar. Tal chilinês. Até fez o ar congelar. Vendo uma frieza tão poderosa, Leilin não pôde deixar de ficar animado. Somente esse tipo de respiração cristalizada poderia erradicar completamente a instabilidade emocional que resultou de sua linhagem de Warlock. Shipai. Escaneie os dados do oponente. Os olhos de Leilin brilharam em azul. Bip. Tarefa estabelecida.
Começando a digitalização. Bip. O alvo está coberto por um campo de força desconhecido, impossível de ser escaneado, o AI-chip rapidamente entoou. Ah! Grandes quantidades de ar negro foram emitidas do corpo de Lelin, formando um escudo adornado com vários padrões. Ele se chocou contra o ar frio. Ele poderia desconsiderar as respirações dos regulares Sijad Scorpions, mas o ataque deste Sijad Scorpion Emperor não era algo que ele pudesse suportar apenas com seu corpo. Se ele fizesse isso, ele suspeitava que esse ar frio feroz congelaria seu corpo até a morte. O escudo formado de ar negro se chocou contra a névoa gelada azul, e a escuridão se formou no centro. Era como um buraco negro, engolindo o escudo e o ar frio ia até o próprio ar. Campo de força desconhecido? Cadê? Lelin perguntou. Com o poder amplificado do AI-chip, apenas criaturas de nível 2 poderiam se proteger da varredura. Este escorpião imperador de jade gelado estava claramente no nível 1 de pico, na parte de trás, onde está o rosto humano distorcido. O AI-chip respondeu rapidamente e, depois de ouvir essa resposta esperada, as engrenagens na mente de Lelin começaram a girar rapidamente. Algumas criaturas excepcionalmente formidáveis de outros mundos tinham uma força quase divina. Eles formaram runas únicas próprias que simbolizavam seu caminho, conquistas, força e muitos outros atributos. Essa runa geralmente tinha uma força misteriosa que poderia ser usada como um link para eles e transmitida aos descendentes, podendo até atravessar dimensões. Este fenômeno era mais distinto em criaturas de linhagem. Lelin até suspeitava que a runa perfeita formada a partir de seus feitiços inatos, bem como a runa do rosto humano nas costas do Imperador Escorpião de Jade Gelado poderia ser classificada como tal. Gigi. Vendo Lelin bloqueando seu ataque, um traço de zombaria humana apareceu no olhar desse Jade Escorpião Imperor. De repente, levantou as costas. Wen. O rosto feminino em suas costas parecia ganhar vida. Raios de luz verde circulavam e produziam um lamento ensurdecedor. Gigi. Ondas sonoras invisíveis passaram pelo corpo de Lelin, e ele estava um pouco atordoado. Xiu. O Sijad Escorpião Imperor imediatamente aproveitou esta rara oportunidade e correu para a frente de Lelin enquanto sua grande garra cortava a cintura de Lelin. Enquanto isso, Lelin parecia distraído e estava realmente preso em transe, permitindo que o Sijad Escorpião Imperor atacasse como quisesse. Cachá. Garras gigantes afiadas imediatamente cortaram o corpo de Lelin em dois, e grandes quantidades de sangue, água e órgãos internos jorraram. O olhar do Imperador Escorpião de Jade Gelado exibiu sua exaltação. Shua. No entanto, essa alegria não persistiu por muito tempo. O sangue que escorria do corpo de Lelin parecia ter vida própria enquanto se retorcia, formando uma gaiola carmesim que se fechava sobre o Imperador de Jade Gelado. Lelin, que agora estava dividido em duas metades no chão, começou a se transformar, finalmente revelando sua verdadeira aparência. Ele era formado por inúmeras sombras e na verdade era um corpo virtual ilusório. Houve um flash à distância e Lelin apareceu. Ele olhou para o rosto humano nas costas do Imperador de Jade Gelado, o medo ainda pairando em sua mente. Que terrível feitiço ilusório, para realmente ser capaz de me afetar, mesmo que minha força espiritual já esteja solidificada. Se não fosse por ter encontrado aquela Bansei no plano secreto da seita matadora de espíritos e feito pesquisas sobre os ataques espirituais como lamentos, teria sido perigoso. O ataque do rosto humano nas costas do Imperador de Jade Gelado foi ainda mais poderoso e estranho do que o da Bansei. Lelin quase caiu em sua armadilha. Gi. Inúmeros tentáculos de sangue subiram na gaiola, engolfando o Sijad Escorpião Imperor. Ele constantemente uivava e acenava com suas grandes garras, constantemente bufando. Preciso terminar isso rápido. Lelin jogou vários frascos de poções. Essas garrafas explodiram na gaiola, formando uma imensa névoa de fogo que manteve o Sijad Escorpião Imperor dentro. Isso foi o que Lelin preparou através de numerosos experimentos. Uma poção que foi feita especialmente levando em consideração as propriedades do corpo do Sijad Escorpião. Embora ele não tivesse uma amostra do Sijad Escorpião Imperor, Lelin aumentou a dosagem. Com base nos experimentos de simulação do AI-chip, esta poção foi suficiente para afetar um Sijad Escorpião de nível 1 e torná-lo rígido. Como esperado, conforme mais névoa entrava no corpo do Imperador Escorpião de Jade Gelado,
com tentáculos carmesins constantemente se entrelaçando ao redor dele. Seus uivos se tornavam mais fracos até desaparecerem. 327. Guerra Antiga dentro das cavernas geladas, em uma sala escondida. Este era o laboratório temporário que Leilin havia criado no porão. Era como um porão em grande escala, com escorpiões presos em vários buracos. No entanto, todos pareciam sem vida, como se a maior parte de sua energia tivesse sido minada. No centro do laboratório, Leilin encarava animadamente uma pequena montanha de gelo. No final da guerra, o imperador dos escorpiões descobriu que era impossível escapar, e só poderia recorrer à sua habilidade inata final, Freezing. Essa era uma habilidade exclusiva dos escorpiões, onde uma camada de gelo sólido era formada ao redor do corpo até que seus ferimentos se recuperassem. O fato de ter usado esse movimento mostrava que não havia outra alternativa. O bloco de gelo na frente de Leilin era enorme e poderia até ser considerado uma montanha de gelo. Grandes quantidades de névoa emanaram da montanha, diminuindo a temperatura ao redor. A camada de gelo não era comum. Sua dureza pode até ser comparada ao aço. A camada protetora de gelo do imperador escorpião era naturalmente ainda mais aterrorizante do que dos escorpiões regulares. No entanto, este foi apenas um pequeno problema para Leilin. Além disso, embora esse movimento pudesse proteger o imperador escorpião, também era uma prisão. Portanto, após concluir sua pesquisa, Leilin usou essa camada de gelo para aprisioná-lo. Leilin agora estava segurando uma agulha longa e fina e espetou na montanha de gelo. Esta agulha foi feita sob medida. Era de uma cor prateada brilhante e tinha quase 1 metro de comprimento. No momento em que entrou em contato com a superfície da montanha de gelo, produziu um som semelhante ao produzido quando o ferro derretido encontra água. Em seguida, um ponto vermelho apareceu na superfície da montanha de gelo. A agulha de prata perfurou a camada como se estivesse passando por algodão e atingiu diretamente a casca do imperador escorpião. Atualmente era como um inseto congelado em âmbar, incapaz de se mover e até incapaz de piscar. A agulha balançou um pouco e então perfurou o corpo do imperador escorpião, extraindo um pouco de sangue verde. Depois de ver esse sangue, a expressão de Leilin mostrou sua empolgação. Meio-dia depois, Leilin olhou para a essência de sangue verde na placa de Petri, parecendo hesitante. O escorpião imperador de jade gelado agora era semelhante a um magus de nível 1 de pico em termos de força, e isso obviamente significava que ele não poderia refinar a linhagem pura antiga dele. Mesmo assim, Leilin encontrou muitas informações de sua linhagem. Algumas criaturas antigas podiam usar um método especial e transmitir informações e imagens para seus descendentes por meio de sua linhagem. Essa informação estava escondida no fundo de seus genes, e apenas a própria criatura poderia despertá-la. Mas os Allocs eram diferentes. Sua pesquisa e compreensão das linhagens foram suficientes para desfazer o complicado bloqueio genético e permitir que essa informação antiga visse a luz do dia mais uma vez. Leilin encontrou algumas informações antigas na linhagem do escorpião. Embora eu não saiba se é bom ou ruim, vou apenas dar uma olhada. Agora, depois de ver a essência do sangue do imperador escorpião de jade gelado, até mesmo a linhagem da serpente gigante Kemoin de Leilin tremeu, dando-lhe alguma confiança. Recuperando a memória do espírito. Uma lasca de força espiritual prateada se estendeu da testa de Leilin, entrando na linhagem do escorpião. Estrondo. Parecia que ele havia passado por um longo período de escuridão antes de ver a luz novamente. Leilin acordou, mas agora se encontrava imóvel. No entanto, seu corpo continuou rastejando, como se ele fosse um observador que vivia neste corpo. Ele podia observar, mas não tinha controle. Ao seu redor havia um mundo de neve branca com uma camada de gelo no chão. Leilin viu seu reflexo na camada de gelo no chão. Ele tinha 6 pernas articuladas e um ferrão, mas sua parte superior do corpo era de um homem adulto, embora suas 2 mãos grandes tivessem se transformado em pinças. Que tipo de criatura antiga é essa? Leilin estava estupefato. Havia pouca informação transmitida na costa sul. Não havia registro desse ser no manual ilustrado de criaturas antigas, e também havia muitas criaturas poderosas de outros mundos que não foram registradas. Foi por isso que Leilin não sabia a verdadeira identidade desse ancestral do imperador escorpião de jade gelado. No entanto,
A força vasta e borbulhante tornou óbvio para Leyline que esta criatura estava muito acima dele em termos de força. Tinha até atingido o nível de um Morningstar Magus. Pac! Uma montanha de gelo de milhares de metros de altura quebrou-se diante do Homem-Escorpião, que brandia suas grandes pinças enquanto avançava indiferente. Ocasionalmente, ele lutava com seres tão poderosos quanto ele, e as ondulações perdidas quebravam grandes fragmentos de gelo. Até um dia. Cachá! O Homem-Escorpião tinha acabado de rasgar um dragão de gelo, e estava engolindo sua carne e sangue. Como se sentisse algo, levantou a cabeça e olhou para o horizonte. Estrondo. Os céus se partiram e a terra se despedaçou. No céu distante, parecia que alguém estava abrindo um grande buraco. Uma rachadura horizontal que se estendia por 100.000 metros surgiu no céu. Cobras. Uma cobra negra gigante com armadura de prata. Havia até a serpente gigante Kemoin com a qual Leyline estava especialmente familiarizado, correndo pela fenda espacial, entrando neste mundo gelado. O aparecimento dessas gigantescas serpentes antigas marcou o início de um massacre. O Homem-Escorpião uivou. Ele podia sentir que apenas as ondulações perdidas da rachadura espacial eram suficientes para feri-lo gravemente ou matá-lo. Além disso, cada uma dessas cobras não perdia para ele em termos de força. No entanto, afetado por sua própria linhagem e os arredores, ele não pôde deixar de correr para a abertura da fenda espacial. Junto com ele estavam outros seres desta palavra. Isse Dragons, Giant Chiliaglis, Isse Spirits e até mesmo algumas criaturas que eram inimigos naturais foram de alguma forma convocados, derrubando seus preconceitos uns contra os outros e correndo para o campo de batalha. As duas forças se chocaram, sangue e carne voando, o espaço se contorcendo ao redor deles. O Homem-Escorpião e uma serpente gigante lutaram. Era como se ele tivesse enlouquecido, atacando constantemente. Tudo isso veio de uma premonição dentro dele. Se essas cobras continuassem existindo aqui, este lugar seria danificado ou mesmo destruído. Matar. 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 Batalhas de vida e morte continuaram, e era comum que os Morningstar Magi caíssem. Havia também cadáveres caindo do céu, suas auras o suficiente para fazer o Homem-Escorpião tremer de medo. HSSS. Neste momento, um assobio alto de uma cobra fez com que o Homem-Escorpião voltasse a si. Todas as criaturas no campo de batalha olharam para a fenda espacial. Uma aura feroz e antiga vazou pela fenda, e todas as cobras abaixaram suas cabeças respeitosamente. O Homem-Escorpião foi forçado a se deitar no chão devido à pressão. A fenda negra se estendeu de repente, e uma grande bola de cobras do tamanho de um planeta parecia querer passar pela fenda e descer a este mundo. A aura emitida pela bola da cobra fez o Homem-Escorpião estremecer do fundo do coração. As outras criaturas do mundo gelado eram como ele. Wen. Todo o mundo gelado tremeu, camadas de gelo quebrando para revelar uma gigante feminina que tinha várias dezenas de milhares de metros de altura. Esta gigante feminina tinha um rosto muito grosseiro. Ela tinha uma armadura de cobre, uma lança e um escudo verde. A gigante fêmea primeiro rugiu para a bola da cobra, mas não obteve resposta. A grande bola de cobra avançava constantemente, alargando a fenda espacial em suas costuras. Ao ver isso, a gigante feminina ergueu a lança em suas mãos e perfurou a bola da cobra. Um poder devastador apareceu na superfície da lança, raios vermelhos fluindo ao redor do corpo da lança. Era como se os deuses tivessem lançado uma lança que poderia destruir mundos. HSSS. A lança arqueou no espaço, aparecendo na frente da bola da cobra. As cobras que se entrincheiraram se separaram, revelando o corpo de uma beldade no meio da bola da cobra. Cada fio de seu cabelo era feito de pequenas cobras, mas ela não parecia estranha, mas sim muito charmosa. A mulher sorriu docemente, ultrapassando os limites da raça com seus traços encantadores. Todas as criaturas, e até mesmo o espaço e o mundo, a achavam agradável aos olhos, não querendo vê-la atacar esta lança. Algumas criaturas do mundo gelado até atraíram sua facção e começaram a mirar na gigante feminina. No entanto, antes mesmo de chegarem perto, eles foram transformados em pó pelo raio no corpo da gigante feminina. Pac! Duas grandes palmas formadas por incontáveis grupos de cobras se estenderam da bola de cobra, então agarraram a lança e a quebraram. A lança que parecia ter o poder de destruir o mundo foi dividida em duas metades por essas grandes mãos. No entanto, eles ainda não estavam satisfeitos.
agarrando impiedosamente a gigante feminina. Uma lâmina negra saiu da fenda espacial e apareceu instantaneamente na frente dela. Bang! A cabeça e o corpo da gigante feminina se separaram e grandes quantidades de sangue verde jorrou. Uma explosão violenta ressoou pelo campo de batalha e inúmeras rachaduras espaciais perigosas foram criadas. Uma gota de sangue verde que era quase tão grande quanto uma cabeça humana caiu nas costas do Homem-Escorpião. A dor intensa e a queimação imediatamente o fizeram soltar um grito miserável. Ele foi então engolido por uma grande fenda espacial. Nos últimos momentos em que estava sendo engolido, a última coisa que o Homem-Escorpião viu foi um gigantesco montanha feito inteiramente de uma montanha de gelo que desceu para o campo de batalha, quebrando a fenda espacial. Dentro da bola de cobra, o suspiro de uma mulher foi ouvido. Trevas. Uma escuridão que se espalhou pelos céus e terra surgiu e invadiu o corpo de Leilin. Leilin engasgou em grandes respirações, suor frio rolando pelo rosto. Essa mulher. Aquele dentro da bola de cobra. Eu já vi antes. Leilin imediatamente pensou no transe onírico que ele tinha quando avançou para ser um feiticeiro de nível 1. A mulher lá dentro parecia ser exatamente a mesma pessoa que ele tinha visto da linhagem do Imperador Escorpião de Jade Gelado. A menos que aquela mulher na bola da cobra seja a lendária Mãe das 10.000 Cobras. E foi a guerra que acabei de ver, a batalha onde a antiga Mãe das 10.000 Cobras invadiu o mundo gelado. 328. Informações sobre a linhagem Yumacon. Hector Leilin sentiu que havia deduzido corretamente a essência da história. Nos tempos antigos, depois que a Mãe das 10.000 Serpentes falhou em dominar o mundo das sombras, ela trouxe seus descendentes com ela e migrou para o mundo do purgatório. Provavelmente foi nessa época que ela se infiltrou no mundo gelado. No entanto, os habitantes do Isilworld resistiram naturalmente a essa invasão. De acordo com Leilin, o Homem-Escorpião parecia ter recebido algum insight espiritual poderoso. Ser capaz de interferir na força de uma criatura da Estrela da Manhã através do espírito era obra da gigante feminina ou a vontade do mundo. O resultado foi a morte da gigante fêmea, mas com o grande esforço por parte do Issy Mountain Wyvern, os planos da Mãe das 10.000 Serpentes de invadir a área foram frustrados. Na grande batalha, a gigante feminina foi morta e uma gota de seu sangue caiu nas costas do Homem-Escorpião, ferindo-o gravemente. Incapaz de evitar a fenda espacial, ele foi arrastado. No final, o Homem-Escorpião viajou para a zona do crepúsculo por esse caminho espacial e morreu devido aos ferimentos. Mesmo assim, ele ainda tinha a força de uma Magus Estrela da Manhã e o sangue da gigante feminina, cujo poder era inconcebível. Assim, após sua morte, toda essa região foi afetada pela radiação do gelo, formando uma topografia e clima semelhantes ao do mundo gelado. Os Jade Escorpiões evidentemente tinham alguma conexão com o Escorpião-Man, mas essa conexão havia degenerado. Sua parte superior do tronco humano havia desaparecido completamente e não havia outras características obviamente semelhantes. É por causa disso que os Jade Escorpiões puderam sobreviver. Eles eram na verdade criaturas de outro mundo. Eles só poderiam sobreviver e se reproduzir por causa da radiação do frio extremo aqui. Leilin suspirou e pensou na Mãe das 10.000 Cobras. Ele calculou que a Mãe das 10.000 Cobras deveria ter atacado o mundo gelado após migrar do mundo do purgatório, devido ao fato de que este mundo deve ter sido extremamente importante para ela e sua raça. Após o revés ao tentar tomar o Shadow World, ela não teve escolha a não ser se retirar e trazer sua raça para o Purgatorium World. No entanto, o atributo fogo do mundo do purgatório não combinava muito com as cobras, que eram mais compatíveis com o elemento sombra. Depois de se reproduzir e começar a se adaptar, sua raça até começou a ter alguns atributos do elemental do fogo em seu sangue, mas também foram misturados com a vontade caótica do mundo do purgatório em sua linhagem. Esta poderia ser a origem da instabilidade emocional dos feiticeiros com a linhagem da serpente gigante Kemoin. Afinal, as cobras geralmente não eram tão estáveis emocionalmente a ponto de perder o controle e a raiva. Com base nas deduções de Leilin, o problema com Warlocks antigos com linhagens de cobra deveria ter sido uma natureza apática, e eles podem até precisar hibernar. No entanto, com a vontade caótica adicionada de seu tempo no mundo do purgatório, suas emoções também foram alteradas. A característica original de frieza tornou-se um temperamento explosivo. Portanto, a Mãe das 10.000 Cobras atacou o mundo gelado mais uma vez,
provavelmente esperando usar a frieza de lá para tratar o problema de instabilidade emocional com sua linhagem. Claro, seu plano falhou, no final, mas o Isildur também pagou um alto preço. Por esta razão, o sopro Issijá de Escorpião do Isildur foi útil no tratamento da instabilidade emocional decorrente da linhagem de Leilin. Suspiro. Que relacionamento complicado. Leilin segurou sua testa, que estava começando a doer de tanto pensar. Embora tudo isso não passe de conjecturas, meus pensamentos devem estar corretos. Não importa mesmo se eu estiver errado, já que a mãe das 10.000 serpentes, Issy Mountain Verne e o Purgatório, o gelo e os mundos das sombras estão muito longe para importar. Leilin sorriu ironicamente. Eu só preciso saber uma coisa, que é como o sopro do escorpião imperador de Jade gelado pode curar minhas instabilidades emocionais. Isso será o suficiente. Shipai. Estabeleça um plano para extrair o sopro do escorpião Issijá e projetar meu processo de tratamento. Leilin ordenou imediatamente. Estabelecimento da missão, início da análise. Configurando o modelo de dados, depois de receber o comando, o AI-chip rapidamente começou a operar. Enquanto isso, Leilin, pensativo, coçou o queixo. Honestamente, depois de ver aquela guerra antiga, era impossível para ele não ficar agitado. Aquela gota de sangue que pingou nas costas do Homem-Escorpião despertou o interesse de Leilin, bem como seu desejo de realizar pesquisas sobre isso. Essa foi uma força que ultrapassou em muito Morningstar Magie, pode até ser igual a um grande magus de nível 5. Poderia até ser de uma linhagem que estava no nível 6 ou 7, que mesmo os antigos magos teriam achado difícil de alcançar. Se Leilin o ganhasse, quão mais forte ele poderia se tornar? Embora os feiticeiros não pudessem mudar suas linhagens, fazer pesquisas sobre o sangue dessas existências certamente seria incrivelmente útil para seu futuro. Além disso, o Homem-Escorpião tinha a força de um magus estrela da manhã enquanto estava vivo. Não havia necessidade de refinar seu sangue. Era a linhagem mais pura possível de uma criatura antiga. A respiração de Leilin tornou-se difícil apenas por desejar que ele pudesse entrar mais fundo nas cavernas geladas e procurar os restos do Homem-Escorpião. No entanto, ele então sorriu ironicamente. Com base nas memórias restantes deixadas na linhagem do Issijá de Escorpião Imperor agora, Leilin sabia que a Natureza Aliança e as outras pequenas guildas controlavam apenas uma pequena área das cavernas geladas. Mais profundamente no subsolo, viviam todos os tipos de criaturas geladas que eram 10 ou até centenas de vezes mais fortes que o Imperador Escorpião de Jade gelado, todos os quais formavam seu próprio pequeno mundo gelado. Os restos do Homem-Escorpião provavelmente estavam no nível mais profundo deste mundo gelado. Lá, criaturas geladas de nível 2 estariam correndo soltas. Não seria nem surpreendente se criaturas de nível 3 surgissem lá. Mesmo que Leilin se tornasse um Warlock de nível 3, não tinha certeza de que seria capaz de sair sem um arranhão. Ele precisaria pelo menos ter a força de um Morningstar Magus para invadir completamente este lugar para obter os restos mortais e a linhagem. Força. Tudo se resume à força. Leilin sorriu ironicamente e desistiu de qualquer pensamento de explorar mais. Embora esses fossem ótimos itens, Leilin não iria arriscar sua vida por eles. Leilin sempre foi muito prudente. Se ele tivesse menos de 70% de confiança, ou se sua vida estivesse em perigo, ele definitivamente escolheria não correr esse risco. Além disso, em uma situação em que as cavernas geladas existiam há tanto tempo e ainda ninguém havia percebido suas verdadeiras origens, Leilin não tinha medo de que os outros magos viessem aqui. Havia também as criaturas geladas lá embaixo, que eram uma grande linha defensiva. Ele já tinha resolvido as coisas. Assim que tivesse poder suficiente, ele voltaria aqui e obteria os presentes do Isildur. As coisas precisam ser feitas uma de cada vez. Primeiro, preciso lidar com o problema da minha instabilidade emocional. As pupilas de Leilin retornaram ao seu estado calmo, sua expressão revelando sua racionalidade. Ponto. Fora das cavernas geladas na Twilight Zone. Tome nota. A expedição às cavernas geladas é muito perigosa desta vez. Embora você seja a nata da colheita em nossa guilda, desde que não se torne um magus oficial, você praticamente não tem como se proteger lá. Cuidado para não sair de vista do líder da equipe, entendeu? Um homem de meia idade de aparência valente, vestido com uma armadura, estava pregando para um grupo de acólitos. Ei, Molly! Você está trazendo acólitos lá de novo?
A velha madre, que vigiava a área, cumprimentou com um sorriso. Sim. A conferência conjunta começará em breve. É melhor aumentar a força desses macaquinhos debaixo de mim. Não pode ser evitado, mesmo que seja um pouco perigoso. Como é? Houve alguma explosão de gelo ou migração de criaturas perigosas dentro das cavernas? Atualmente, não recebi nenhum relatório que mencione tal coisa. Além disso, atualmente há um professor famoso da natureza Aliança lá. Se houver algum problema, você pode pedir ajuda a ele, especialmente porque somos todos aliados. A velha madre riu e mencionou Leilin. Professor Leilin que veio da capital oriental. Ouvi dizer que ele é um mestre no auge do nível 1. Embora Muli tenha dito tudo isso, ele ainda não parecia disposto a aceitar isso. Parecia que mesmo que ele realmente conhecesse Leilin, eles não seriam capazes de se dar bem. Afinal, era chocante que um magus de nível 1 de pico tivesse entrado em uma pequena guilda como a Natureza Aliança. Como muitos outros magos, Muli pensou que Celine estava se gabando. Celine realmente é lamentável. Ela está procurando ajuda sem parar. A Natureza Aliança está em uma posição muito perigosa. A velha madre suspirou, mas um vislumbre de alegria brilhou em seu coração. Quer fosse Leilin ou Muli perdendo lá, ainda seria uma delícia ver. HMPH. De quem é a culpa de vocês dois estarem sempre com más intenções em relação a minha Celine? Madre pensou em seu coração enquanto revelava um sorriso entusiasmado. Comparado a quando Leilin entrou, ele era muito mais apaixonado ao explicar coisas importantes para os acólitos. Do ponto de vista de quem está de fora, a velha madre ainda era uma veterana muito respeitável. Uau! Neste momento, grandes quantidades de rajadas de vento frio sopraram da rachadura no chão, e os acólitos não puderam deixar de se enrolar em suas roupas. Isso significa que alguém está chegando. Hein? Eles estão bem. A velha madre estava perplexa. O que está acontecendo? Muli correu e perguntou. Magus Leilin. Ele está fora. O Magus Celine já veio aqui várias vezes para conferir se ele já saiu. Preciso informá-la. A velha madre não o levou a sério, até rindo complacentemente depois de ver Muli cerrando os dois punhos. Bang! Uma figura com uma grande montanha de gelo em seu ombro saiu correndo da fenda. Você é Leilin, o novo e famoso professor que se juntou à Natureza Aliança? Muli parecia indelicado. Sim. Qual é o problema? Ele estava radiante. Essa pessoa era naturalmente Leilin. Nesse período de tempo, após extrair constantemente o fôlego do Ensijade Escorpião Imperor, ele já havia curado a instabilidade emocional de sua linhagem usando o tratamento desenhado pelo AI-Chip. O frio extremo originário do Silworld, bem como o suporte do AI-Chip, expulsou completamente a vontade caótica em sua linhagem que veio do Purgatorium World. Embora ainda possa haver um problema mais profundo em seu DNA, o AI-Chip calculou que, até que ele se tornasse um Morningstar Magus, a instabilidade emocional dos Warlocks não seria um problema. Leilin estava, portanto, de bom humor. 329. Localização da sede Eu. Muli hesitou. Embora duvidasse da força da outra parte, os magos eram um bando racional. Se não fosse por Celine, ele nem ousaria provocar a outra parte. Agora, ele estava um tanto incerto. Se Leilin realmente possuísse um poder tão grande e decidisse desafiá-lo, ele não estaria cortejando a morte. Imediatamente, Muli abriu bem a boca. Isto é. Nesse momento, Leilin já havia jogado a montanha de gelo no chão, produzindo um som alto. Dentro da montanha de gelo estava um escorpião Ensijade Escorpião que estava imóvel, como se fosse uma estátua. Celine. Traga algumas pessoas aqui mova esses itens. Leilin contatou Celine por meio da impressão secreta e, do outro lado, veio um grito de surpresa. Anteriormente, Magus Leilin desceu com o propósito de fazer pesquisas sobre o Ensijade Escorpião. Parece que seus ganhos foram muito bons. Inesperadamente, ele até pegou um menor. Parece que é jovem. A velha madre sorriu e explicou. Enquanto em seu estado congelado, a respiração do Ensijade Escorpião foi suprimida ao seu nível mais baixo e a velha madre não viu. Não, droga. Este não é um jovem Ensijade Escorpião. É o Ensijade Escorpião Imperor. Um imperador escorpião de jade gelado de nível 1. Muli recuou enquanto gaguejava. Eu já vi isso antes. Este é absolutamente o Ensijade Escorpião Imperor.
Olhe para as marcas terríveis em suas costas. Molly recuou para a borda do local, com medo de que o Sijad Escorpião Emperor enlouquecesse a qualquer momento. Haug. Sério. Madre pegou o que parecia ser um par de óculos e colocou no nariz, dando uma boa olhada no Sijad Escorpião. Isso foi seguido por um guincho quando ela deu alguns passos para trás. Magus Leilin. De você pegou isso? A velha madre também começou a gaguejar. Claro, Leilin sorriu e acenou com a cabeça. Depois de suprimir a instabilidade emocional de sua linhagem, Leilin massacrou todos os regulares Sijad Escorpiões e coletou seus materiais. Quanto ao Sijad Escorpião Emperor, ele não suportou matá-lo. Afinal, seu valor em vida era muito maior do que o valor dos materiais de seu corpo. Ele ainda tinha muitas simulações que precisava concluir no Sijad Escorpião Emperor, e Leilin também estava extremamente interessado no declínio da vida do Sijad Escorpião, uma vez que ele deixaria a radiação da caverna gelada. Portanto, ele teve que embrulhar o Sijad Escorpião Emperor e trazê-lo para fora. Leilin só conseguiu reunir todos os materiais dos regulares Sijad Escorpiões dentro da bolsa espacial e, como não podia conter seres vivos, ele teve que carregar uma montanha de gelo por todo o caminho. No entanto, o olhar de descrença nos rostos desses dois magos que se transformou em um de respeito foi bastante divertido para Leilin. Ele não tentou intencionalmente esconder seus poderes, mas havia a intenção subjacente de mostrar sua força. Afinal, o poder de um magus de nível 1 de pico não era infundado, e um imperador do escorpião de jade gelado com uma força comparável a um magus de nível 1 de pico era suficiente para intimidar a todos. Embora Selene estivesse divulgando ativamente as informações de sua guilda, ela não havia adquirido o reconhecimento das outras guildas, pois Leilin mantinha um perfil discreto. A maioria dos magos até pensou nisso como um golpe elaborado e estava aqui apenas para procurar problemas. Mas agora, essas pequenas guildas pensariam duas vezes antes de avançar. Embora não tivesse medo de problemas, ele odiava ter que se envolver pessoalmente nessas pequenas questões. Não foi uma má ideia assustá-los com este Sijad Escorpião Emperor. Mesmo entre os magos de nível 1 de pico, suas habilidades de batalha eram variadas. Já que Leilin foi capaz de pegar um imperador do escorpião de jade gelado que era semelhante a um magus de nível 1 de pico, isso não significava que ele estava no topo do nível 1 de magia. A velha madre e Molly trocaram olhares, e seus olhares para Leilin estavam cheios de reverência. Lord Leilin, é ótimo que você possa voltar com segurança. Nesse ponto, Selene estava animada ao trazer de volta os dois acólitos de antes. Leilin olhou para eles e assentiu. Parecia que Selene estava esperando aqui com esses dois acólitos depois que ele saiu, o que foi bastante atencioso da parte dela. Um escorpião em Sijad é uma criatura com o poder de um magus oficial e eles viviam em grupos. Inicialmente, tive minhas preocupações, mas felizmente estávamos sob a bênção de Gaia. Selene deu um tapinha no peito e hesitou no início, pois estava preocupada com Leilin. Ao ouvir isso, a velha madre e Molly reviraram os olhos, disfarçadamente. Quem deveria se preocupar deveria ser os Sijad Escorpiões. Este Lorde já havia capturado os Sijad Escorpião Emperor e os restantes Sijad Escorpiões se dispersaram ou buscaram refúgio com os outros ciclones. Neste momento, Selene encontrou a montanha de gelo ao lado de Leilin. Precisamos mover isso. Envie 2 pessoas para me seguir para transferi-lo para a capital oriental antes de procurarmos um laboratório para analisá-lo melhor. Leilin deu um tapinha na montanha de gelo atrás dele. Se você deseja encontrar um laboratório, o quartel-general da Natureza Aliança fica próximo para uso de Vossa Senhoria. Os olhos de Selene brilharam e sugeriram, além disso, gostaria de discutir em detalhes com Vossa Senhoria sobre o assunto anterior. Sua sede é próxima. Ótimo, vamos lá. Leilin concordou com a cabeça. Não havia nada de importante no porão que ele usava na capital oriental. Todo o equipamento valioso era carregado consigo o tempo todo. Quanto às instalações gerais, o laboratório da Natureza Aliança era definitivamente melhor do que seu próprio laboratório estabelecido. Subi e chame outra carruagem para mover esta montanha de gelo de volta ao quartel-general. Selene comandou. Ela avançou para dar uma boa olhada no Sijad Escorpião. Através do gelo translúcido, uma runa que se assemelhava a um rosto podia ser vista na parte de trás do Sijad Escorpião. Este é o Imperador Escorpião de Jade Gelado. Selene cobriu a boca com os olhos bem abertos. Hoje.
Uma enorme cachoeira que parecia cair do céu como uma cortina branca, criava enormes respingos na lagoa subterrânea. Um som estrondoso constante da água ecoava nos arredores. Depois de passar a cachoeira, havia um pequeno cânion. Espalhadas pelo cânion havia uma variedade de plantações e algumas estruturas históricas. Os marcos e sinais de trânsito estavam cobertos de vinhas, com constantes raios de luz brilhando de cima. Era aqui que residia a sede da Natureza Alliance. Lei-Lin olhou em volta com curiosidade para as construções caprichosas. Embora esses edifícios parecessem um pouco degradados, havia leves brilhos mágicos que indicavam a existência de um feitiço poderoso que havia sido lançado nas paredes de madeira. A Natureza Alliance, embora seja uma pequena guilda, acumulou suas técnicas de meditação de alto nível ao longo de várias gerações nas últimas centenas e milhares de anos, provando seu poder. Periodicamente, alguns acólitos dos magos, vestidos com vestidos cinza, saíam do prédio para cumprimentar Celine. Ó Celine, faz tanto tempo desde a última vez que você visitou. Ao mesmo tempo, uma toupeira cinza saltou de um cogumelo de tamanho humano e ergueu sua garra, cumprimentando Celine. A toupeira cinza era do tamanho de um menino e tinha olhos brilhantes cheios de vivacidade. Tinha um bigode impecavelmente branco que descia do fundo da boca até o chão. Prazer em conhecê-lo, vovô Cedric. Celine expressou respeitosamente. Eu trouxe suas frutas favoritas. Celine colocou cuidadosamente as duas estranhas frutas que pareciam tâmaras verdes no chão. Nada mal. Esse é o meu favorito. A gigantesca toupeira usava suas garras ágeis para pegar as frutas e as jogava na boca, mastigando ruidosamente. Este é o meu famoso professor recém-recrutado, Lei-Lin Fallier. Ele terá o mesmo nível de autoridade que eu. Celine apresentou, depois que a toupeira terminou de comer. Lei-Lin o quê? A toupeira deu uma boa olhada em Lei-Lin com olhos radiantes. Poder profundo e imensurável. Parece que você depositou todas as suas esperanças nele. Lei-Lin olhou para a toupeira, um animal de guarda. Tem a força de um magus de nível 1. Nada mal. Nessa época, Celine apresentou a Lei-Lin. Vovô Cedric era o guardião da Natureza Alliance durante o tempo da minha tataravó. Ele geralmente é muito gentil, apenas não perturbe seu sono. Depois de apresentar os dois um ao outro, Celine trouxe Lei-Lin para um corredor. Havia dezenas de acólitos esperando lá dentro. Sentados na frente estavam o Builha, que Lei-Lin conheceu anteriormente. E pensar que uma guilda de magus terminará com apenas um magus de nível 1, um animal como porteiro e alguns aprendizes. Que fracasso! Lei-Lin ficou sem palavras enquanto seguia Celine. Celine avançou e apresentou Lei-Lin aos acólitos. Este é o professor, Lei-Lin, a quem convidei. A partir de agora, todos vocês precisam respeitá-lo como me respeitam. Não, todos vocês deveriam tratá-lo com ainda mais respeito. Estão todos me ouvindo? Professora Lei-Lin. O acólito cumprimentou com seus olhos radiantes. As conquistas anteriores de Lei-Lin se espalharam lentamente por Obuilha. Os aprendizes se sentiram extremamente felizes e eufóricos sabendo que eles têm um magus de nível 1 assumindo o comando. Prazer em conhecer todos vocês. Um magus é um seguidor da verdade. Espero ver todos vocês no salão no futuro. Lei-Lin falou algumas palavras e indicou Celine para deixar os alunos saírem. O tempo todo, Lei-Lin não gostava de tais situações e, além disso, não estava interessado no grupo de acólitos. O único propósito de reunir os alunos era apresentar Lei-Lin. A apresentação terminou em minutos, deixando Celine e Lei-Lin no corredor depois que os alunos saíram. Podemos conversar agora. Parece que algo estava errado antes de eu sair da caverna gelada. Lei-Lin deu uma olhada em Celine enquanto lhe perguntava com um sorriso. Eu não consigo esconder nada de você. Celine mordeu os lábios e finalmente se decidiu. 330, Conferência, com. Unta você sabe sobre a Conferência Conjunta das Guildas Orientais? Celine perguntou. Conferência Conjunta. Lei-Lin repetiu. Na Twi'lek Zone, havia um sistema parlamentar, mas era simplesmente um compromisso entre todas as grandes e pequenas organizações. Alguém seria capaz de entender apenas tomando essas palavras literalmente. Além disso, Aaron também tinha informações sobre isso em suas memórias. Minhas desculpas. Tenho vagado pelas fronteiras das regiões e não sei muito sobre isso. Eu ouvi algo, no entanto.
Não é uma conferência onde várias guildas segregam suas classificações e lucros. Leyline respondeu. Exatamente. O sorriso irônico de Celine tornou-se mais proeminente. A aliança conjunta é uma grande ocasião para os magos na capital oriental. A cada 20 anos, todas as guildas da capital oriental se reunirão. 9 membros do conselho irão, na qualidade de anfitriões, mediar todos os conflitos, conduzir outra eleição e dividir territórios. Até mesmo a classificação das guildas será decidida durante esta conferência conjunta. Desde que não sejam guildas de grande porte, todas podem se inscrever e, após algumas inspeções, os territórios serão redistribuídos, com mais benefícios. As guildas que não atenderem aos requisitos para manter suas classificações serão rebaixadas e os territórios que possuem a maioria de suas recompensas são transferidas para outras novas guildas. Então, o que você queria me perguntar diz respeito a essa classificação? Leyline ponderou enquanto olhava para Celine. Sim, meu senhor. Celine mordeu os lábios. Por causa do meu mentor, a classificação da natureza aliança durante a conferência conjunta anterior era de uma guilda de pequena escala. Minha força é inferior à do meu mentor, então minha classificação nos fará cair até não sermos avaliados. Nesse caso, a maior parte de nossos benefícios deve ser doada aí, como não podemos inscrever muitos acólitos, a natureza aliança acabará extinguindo-se. Através da explicação de Celine, Leyline teve uma melhor compreensão do sistema de classificação. Geralmente, havia 4 classificações. Eles eram as guildas não classificadas, de pequena escala, média e grande escala. Da perspectiva de Leyline, enquanto houvesse um magus oficial na guilda, eles seriam desclassificados. A maioria das guildas em Twilight Zone tinha essa classificação. Acima disso, estavam as guildas de pequena escala como a Natureza Alliance. Eles possuíam áreas específicas onde faziam lucros, como as cavernas geladas, e geralmente havia alguns magos oficiais ou mesmo magos semi-convertidos assumindo o comando. Havia então as guildas de escala média. Sem considerar outros detalhes, no mínimo, eles precisavam ter um nível máximo de Magus 1. Em guildas de grande escala, eles eram as guildas de elite com o nível 2 de magia no comando. Desde o estabelecimento da conferência conjunta, houve apenas alguns casos em que as guildas foram classificadas como de grande escala. Cada vez que isso acontecia, havia uma grande revolução envolvendo a morte de inúmeros magos. A avaliação não era necessária para estar em conjunto com a classificação de um magi, pois o poder de batalha difere mesmo dentro da própria classificação. Portanto, as classificações dependiam inteiramente do poder de batalha. Eles geralmente trocavam de mãos com outros do mesmo nível, e o derramamento de sangue no campo de batalha não era incomum. Claro, havia outro método. Desde que alguém apresentasse material de pesquisa aprovado pelos 9 membros do conselho, também poderia ser avaliado de acordo com os méritos da pesquisa. No entanto, esse foi um processo extremamente difícil e poucos passaram pela revisão de rating usando esse método. Dizia-se que o mentor de Celine era incrivelmente poderoso. Embora ele ainda não tivesse se tornado um magus semi-convertido, ele de alguma forma empatou com um magus semi-convertido e, portanto, foi pensado para ter um nível equivalente de força. A Natureza Alliance foi assim reconhecida como uma guilda de pequena escala e recebeu licenças para propriedades e minas. Se a classificação deles caísse este ano, todos eles naturalmente seriam revogados e, sem esses recursos, Celine sozinha não conseguiria continuar administrando a Natureza Alliance. Portanto, ela não teve escolha a não ser procurar ajuda externa. No entanto, um magus semi-convertido já era considerado uma elite dentro das fileiras de magia de nível 1. No máximo, eles teriam sido preparados por outras organizações. Embora Celine tivesse atraído a atenção de alguns magos oficiais, alguns dos quais eram inferiores a ela, com o fascínio de seu corpo, de que adiantava isso? O resto era como Skrill, que tinha segundas intenções, e Celine não ousava fazer uso delas. A aparição de Leyline deu a Celine um pouco de esperança. Enquanto meu senhor concordar em nos liderar na conferência conjunta, tudo na Natureza Alliance pertencerá a você, inclusive eu. Celine lentamente tirou o casaco, revelando seu corpo delicado. Sob a luz translúcida que brilhava em sua pele pálida e requintada, ela era ainda mais sedutora. Junto com aquela expressão de alguém se preparando para morrer por sua causa, isso fez com que alguém tivesse o desejo de devastá-la. Mas por que eu? Se essas são as condições,
Acredito que muitos magos, como Skrill, estão dispostos. Leilin estava inexpressivo. As mulheres eram apenas para ele lidar com o estresse. O sexo não era nada de especial depois que ele o fazia muitas vezes. Se vou me vender, obviamente vou vendê-lo para alguém mais poderoso. Skrill era um candidato, mas já era responsável por outra guilda e sua aparência era um pouco estranha. A resposta de Selene foi direta e muito prática. Pac. 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 Leilin aplaudiu. Inteligente. Racional. Capaz de ver o quadro geral. Mutar. Eu irei para a conferência conjunta com você. Nesse caso, eu sou seu agora, meu senhor. Um rubor apareceu nas bochechas de Selene. Ponto. No dia seguinte, com a orientação de Selene, Leilin caminhou pela sede da Natureza Alliance. Ele então foi direto para a biblioteca e não saiu dela. Quanto a ceder aos prazeres da carne, Leilin apenas satisfazia suas necessidades de vez em quando. Ele poderia resistir durante esses momentos cruciais. Selene naturalmente entendeu isso. Depois de ver Leilin com pressa para atacar e começar a folhear os livros, ela recuou. Contato. Leilin observou de volta e assinou com a cabeça. Ele estava bastante satisfeito com esta mulher. Ela era racional, inteligente e bastante bonita. Aiship, recorde. Ele ordenou silenciosamente, seus olhos brilhando com luz azul. Afinal, a Natureza Alliance era uma guilda de magos. Foram milhares de livros reunidos na biblioteca, incluindo informações sobre a cultura, geografia e política da Twilight Zone, entre outras informações. Mais importante, havia um relato do Magus World. Essas eram todas as coisas que agora faltavam a Leilin. Como tal, ele não se conteve e ordenou que o Aiship registrasse tudo. Com o passar do tempo, o banco de dados da Aiship de Leilin foi enriquecido. Ele agora tinha uma compreensão muito profunda da zona do crepúsculo. Leilin prosseguiu e até navegou em algumas das bibliotecas secretas da Natureza Alliance. Algumas dessas áreas eram territórios proibidos e os acólitos não tinham permissão para entrar. No entanto, ele agora era um professor famoso da Natureza Alliance. Depois de concordar com o pedido de Selene, ele basicamente tinha o controle dessa área e não havia nenhum problema. Os itens nas salas secretas obviamente continham coisas mais preciosas do que as exibidas nas áreas públicas. Não só havia grandes quantidades de dados de pesquisa, mas também informações de expedições dos magos, sobre técnicas de meditação, reservas de conteúdo de alto nível e até mesmo algumas conjecturas dos magos mais velhos. Para ser honesto, no nível de Leilin, materiais e informações gerais de pesquisa não eram muito para ele. O que realmente importava para ele eram as hipóteses e especulações dos magos mais velhos. Embora muitos deles tenham sido provados errados pelos cálculos do Aiship, eles ainda podem fornecer algumas novas maneiras de pensar para Leilin. Além disso, houve diferenças entre os estudos no mundo subterrâneo e na costa sul. A essência dessas diferenças era digna o suficiente para Leilin usar como referência. Nesse momento, Leilin virou involuntariamente para uma página que continha material de pesquisa no qual ele estava interessado. A manutenção e reparação do mar da consciência. Este era um pergaminho muito antigo. Era um volume formado por folhas amarradas, com informações registradas por meio de imagens e palavras, e tinha uma aura de natureza. O que foi escrito deixou Leilin atônito. Seu mar de consciência foi ferido enquanto usava a antiga formação de feitiço de teletransporte, e até as bordas tinham rachaduras. O Aiship só poderia dar a sugestão de solidificar a força espiritual e consertá-la lentamente. Portanto, Leilin agora era incapaz de usar parte de sua força espiritual e só tinha a força de um magus de nível 1 de pico. Embora isso fosse eficaz, era muito lento. Após 2 anos de recuperação na cidade, seus ferimentos haviam se recuperado apenas um pouco. Leilin estava ficando impaciente e procurava uma maneira de acelerar esse processo. Aiship, registre essas informações e analise a viabilidade desse método para mim. O mar da consciência estava ligado às raízes dos magos e feiticeiros. Leilin não ousou agir sem cautela. BIP. As informações foram registradas, configurando um modelo de simulação, BEP. Eficácia no corpo do hospedeiro, 12,92%. O Aiship rapidamente chegou a uma conclusão. Tão baixo. Leilin não acreditou e só conseguiu forçar uma risada. O mar de consciência de uma pessoa diferia de pessoa para pessoa, e era natural que o método de reparação tivesse tal efeito. Mas é bom que funcione.
Vou reunir mais informações sobre este tópico e deixar que o AI-chip crie um plano de tratamento com base no estado do meu corpo. A taxa de sucesso aumentará. Leilin se confortou. Os livros nas salas secretas não continham informações apenas sobre esse tópico. Muitas das informações aqui eram inúteis ou até prejudiciais para os acólitos, mas eram extremamente úteis para Leilin. Ele até encontrou um caderno com reflexões sobre o uso de feitiços de nível 2. Parecia ter sido escrito por um grande mago. A Natureza Aliança era apenas uma pequena guilda e nunca houve magos de nível 2 aqui. Ele se perguntou de onde eles haviam obtido isso. Mas Leilin aceitou isso com um sorriso. Este caderno poderia complementar os modelos de feitiços de nível 2 que ele recebeu de Selene.